Marcelo Coutinho já está ao meu lado e Guilherme Cunha na ponta da conexão. Coutinho, bem-vindo, meu amigo, ótimo dia pra você. Bom dia, meu querido, tudo bom? Rapaz, E aí, lindão? Sentiu uma saudação ainda mais positiva. Eu tava pensando, eu escolhi pra você hoje assim, Leonardo, epítome do discernimento econômico, arauto deste mercado punjante. Ô, Leozinho, sujou, hein, Leozinho? Onde é que vai dar isso aqui todo dia? Você tá se inspirando em Rolando Lero, né? Caraca, velho. Epítome do conhecimento. Nossa, hoje eu... Bom dia, pessoal. Saudades de vocês. Bom dia, Camila. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Leozinho. Tudo bom, meu querido? Como é que você tá? E aí, lindão? Bora? Bora com essa poesia toda pro índice e também para o dólar. Vai lá, Coutinho. Vamos lá, pessoal. Olha só. Hoje é um dia de atenção, tá bom? O que está acontecendo com o mercado? Vamos falar de índice primeiro. O índice ele é baixista, tá? Ou seja, deu uma pancada na semana passada, mas ok, seu viés ainda é baixista. Então, eu vou pedir muito cuidado, tá? O mercado abre agora praticamente ali no 0 a 0, 126 mil pontos. Sua toada é baixista, você tem um pivô de baixa desenhado, então, por favor, muita cautela, day traders de plantão. O dólar do seu lado direito, a mesma coisa. O dólar tá aqui tentando fazer aqui um seu pivôzinho de alta numa formação gráfica que também não é segura. Então, por favor, de novo, fiquem atentos. Ok, se tivesse que falar dólar para cima em função desse pivô, mas ambas as figuras muito ruins. Então, por favor, vamos começar a semana um pouquinho mais com calma para ver como é que o mercado se comporta e aí durante a semana, eventualmente, a gente vai aumentando a mão. Especialmente pro Rafael, pro Rodrigo Milan, pro Kleber Serrão, Coutinho, o homem que nunca erra, ele apenas se engana. Me lembra o professor Girafales. Num episódio lá do Chaves, ele diz assim: eu nunca errei na minha vida. A única vez em que eu errei foi quando achei que estava errado. 9h03, pro Léo Soares, pro Digão, pro Thiago de Castro, pro Ale Martins, pro Douglas Rolf, também pro Painho, o Claudio Honor, o Thiago de Castro, Paulo Melo, também o Roosevelt Lopes, minha querida amiga Leila Rodrigues. Aliás, cumprimentar aqui todas as mulheres. Nós tivemos o Dia Internacional da Mulher acontecendo nesta fotografia de sábado, certo? Foi no sábado. E aí, em função disso, muitas mulheres receberam os cumprimentos, as saudações. Não estávamos no ar. Fica aqui o nosso abraço a todas elas. Nossa equipe, a Sandra Lacerda, a Camila Nascimento, a nossa Carol Souza, aqui no chat as mulheres que sempre se manifestam também, a Leila Rodrigues, espero que vocês tenham tido um ótimo dia. Também tá na área o Thiago, o DF e o Lucro TV. Vamos cumprimentar agora o Guilherme Cunha, na ponta da conexão. Alô Gui, bem-vindo, ótimo dia pra você. Fala, Leozinho! E que seja uma semana simplesmente extraordinária. Bom dia a você, bom dia a todas da bancada, também a nossa querida e ilustre audiência. Like, beijo do Cunha, me pergunta que eu respondo. É isso. Bora pra dinâmica do dia como um todo, inspirado no que foi sexta-feira. Sexta-feira surpreendeu negativamente com o PIB, mas o negativo pro PIB foi o positivo pra Bolsa. Uma Selic terminal mais baixa está sendo antevista agora. E essa vai ser uma semana determinante para consolidar a tese com todos os indicadores de atividade, vendas no varejo, volume de serviços, produção industrial e afins. Queria saber se você, assim como outros contribuidores, já está surfando essa onda de apostar numa bolsa mais forte em função de uma Selic terminal mais fraca. E aí tem a questão do dólar, não é, Gui? Uma Selic terminal mais fraca diminui o apelo do carrego, tende a trazer esse dólar um pouquinho mais para cima. Chegamos a uma região de fundo do dólar, daqui para frente é para cima? Ah, mas acho que tudo isso é muito cedo para ser dito, né, Léo? Tanto na parte do índice quanto na parte do dólar. O índice, eu acho que a grande predominância, todo mundo na sexta, principalmente, estava cornetando o movimento de baixa, e aí explodiu de um formato, mais de 4 mil pontos, olhando de mínima a máxima. Então, é um cenário que sexta-feira surpreende, o macro traz todo esse racional, porém, muito cedo para a gente poder falar que alguém já está se preparando para tal feito, visto que também semana passada, quando a gente falava que segundo semestre era a possibilidade de queda de juros, eu quase tomei um tiro da Faria Lima. Então, acho que as coisas vão ser
de colheita solamente a partir do segundo semestre, então tudo isso não tem ainda mais uma temporada de balanço, tem bastante chão para correr para a gente poder orquestrar essa fala. Porém, de outro lado, quando a gente fala principalmente do dólar, aí é o truco vezes 2, porque a próxima reunião a gente tem a contratação da alta dos juros, então a gente tem principalmente os juros altos, dólar baixo, a valor presente. Então, muito cuidado, já se preparando para a semana que vem, porque a gente vai ter aquele gap agressivo do pós-Copom. Então, esse é o cenário ainda de um dólar fortalecido, mas ninguém vai sair comprando de torto a lei o pré-Copom. E no lado esquerdo, uma bolsa surpreendendo, visto que, principalmente a América, um estado de amargura, né, um resultado de bastante correção, e estamos recebendo um fluxo, sim, de capital estrangeiro, ajudando nesse rebalanceamento. 9h07, panorama do Gui, sobretudo atento às questões domésticas. Agora a gente faz um outro convite, um outro giro. Coutinho e Gui vão tabelar. Coutinho, com você, nós vamos da porta para fora e graficamente vamos organizar os principais personagens americanos. Deixa eu primeiro colocar na minha tela aqui a tabela da volatilidade no instante em que falamos, e tem notícia nela. Olha o VIX, amigos, 12% de incremento. O VIX está em 26,19 pontos. Tirem as crianças da sala e a fiboninha da bancada. O índice do medo galopa. E com o VIX nessa faixa dos 26, convenhamos, a gente precisaria de uma desidratação bem forte para voltar a incentivar o apetite pelo risco. Costuma-se tratar a faixa dos 20 pontos como muito simbólica para maior ou menor apetite para o risco. Quando o VIX passa dos 20 pontos, menor apetite para o risco. Quando está abaixo dos 20 pontos, maior apetite para o risco. E nós estamos em 26. Então, 6 pontos para 20, para voltar para 20, a gente estaria falando de uma desidratação superior a 20, 25%. Parecemos distantes disso. O DXY está em 103,690. Yields de 2 e 10 anos fechando na busca por proteção. Se liga aí, Gui. Já eu vou contigo. 7 pontos base a menos para os yields de 10 anos. 7 pontos base a menos. Se os rendimentos estão diminuindo, o preço dos títulos está aumentando. Está havendo uma corrida mais encorpada para os yields de 10 anos. Eles ficam mais caros e o rendimento necessariamente fica menor. Em 4,23% o retorno médio. E aí, pro Coutinho falar, rapaz, hein, o giro vai ter que ser maior. Olha como se acentuou o viés de baixa no pré-mercado americano. Tesla vai caindo quase 4%, amigos. Nvidia vai caindo quase 3%. E agora vários papéis caindo 2% ou mais, né? Amazon, Meta, Google. A gente está vendo o Apple acentuar o viés de baixa, praticamente devolvendo os ganhos de sexta, e Microsoft recuando 1,5%. E os futuros americanos vão mostrando o S&P caindo 1,20%, o Nasdaq 1,4%. Bom, Coutinho, temos atrações aqui. Vamos fatiar, porque tem muito gráfico então para a gente passar. Comecemos pelas bolsas americanas. S&P e Nasdaq são os nossos próximos focos. Veja, Nasdaq, o Beda chegou a mencionar que perdeu a média de 200. S&P está sentadinho nela. Se confirmar essa abertura no à vista com queda de 1,20%, pode perder a média de 200, Coutinho? Vamos lá, pessoal. No caso do S&P, então, recordar é viver. S&P perdeu um suporte importante, 5.770. 5.770 para 5.685. Então, nota que assim, eu tô numa região aonde eu perdi o primeiro, tô indo pro segundo, que eu tenho 2 pontos de toque, tá? E aí, se perder, aí é aquilo que eu comentei na semana passada. A coisa deve dar uma bela de uma azedada, porque a gente tá falando do S&P a 5.400, tá bom? Então, vamos ficar atento. Se tocar, eu vi realmente o gráfico do Beda ali, a média de 200 ali realmente tangenciando. Se perder, nota do seu lado esquerdo, que eu não tenho mais nenhum suporte por paralelismo para tentar prever uma queda. Então, a priori, 5.700 cai 5.440. Esse é o S&P, no caso do Nasdaq, a média de 200 já ficou para trás, certo, Coutinho? Sentadinho em cima a 18.196. Olha só, eu tenho um suporte aqui também que, de novo, não pode ser perdido. Se perder, mesma coisa. Movimento ruim, lógico, lado esquerdo, também não tenho nada que me sustente. A gente estaria falando de Nasdaq a 16.600. 16.600. A gente tem Nasdaq na faixa dos 19.900, nessa fotografia dos futuros.
Rapaz, seria uma senhora queda, né? A gente estaria falando aqui de 20% de queda, 25% de queda. Temos 20%, vai para ficar mais preciso. Temos 9 e 11, já você nos leva pro VIX, pro DXY e pros yields de 10. Antes tem o Guilherme Cunha falando desse contexto americano. O filme lá parece muito claro de algumas semanas para cá. É um filme de realização. E quando as bolsas americanas sobem no curto prazo, elas sobem para continuar a cair. Basicamente naquele movimento que sugere o institucional querendo se livrar do transatlântico, mas não podendo fazer isso bruscamente, senão realizaria um grande prejuízo. Então dá uma puxadinha, quando vem a onda compradora, ufa, eu desovo um pouquinho mais da minha posição. Vamos te ouvir a respeito. Esse roteiro tem hora para acabar ou a ideia é apenas segui-lo? Léo, tem que seguir bastante, inclusive, visto que lá, quando a gente olha gráfico e põe em conjunto o fundamento, tá bem esticado esse cenário, principalmente de preço-lucro, a partir do terceiro trimestre já do ano passado. Então, nós temos praticamente mais de um semestre aonde é muito evidente uma distorção, uma simetria muito grande do preço de tela para preço justo. E aí isso vai naturalmente contemplando em correções atrás de correções, como você muito bem pontuou, e na tendência de queda, as altas são para trazer novos vendedores e o S&P está bem forçado para esse movimento baixista. Tem a lenda, né, muito forte de nunca aposte contra os Estados Unidos das Américas, visto que lá no 5.200, nunca vou esquecer isso, lá para 22 de 23, 5.200 era venda, todo mundo cornetando venda, não tinha por que subir, e olha onde o S&P acabou buscando. Mas tudo que sobe sem sentido ou sem volume, essa é a regra do game, volta de um mesmo formato, 5.400, estou junto com o Coutinho, esse é o objetivo para poder finalizar essa perspectiva de queda, principalmente se continuar esse amargor VIX, todo o cenário que a gente está presenciando de aversão a risco. Importante, mais uma vez, lembrar que esse dinheiro vai para algum lugar e que sejamos, junto com a Europa também, inclusive, uma bazuca de dinheiro nesse curto espaço de tempo. Essa ponte é perfeita, né? Esse dinheiro vai para algum lugar, saindo eventualmente das bolsas americanas. O Brasil se habilita a recebê-lo? Veja, a curva de juros tem 6 pontos base a menos nos pedidos de prêmio. Isso costuma ajudar a bolsa. Agora, o que ocorre é que me parece, pelo menos de saída, nós temos diante de um ajuste. O Ibov subiu muito, 1,5% na sexta-feira, arredondando, e agora está caindo 0,50% ou 0,59%. Nós temos também o dólar aqui no Brasil caindo levemente, 0,04%. No entanto, Coutinho, a gente esgota esse fechamento americano, ou essa fotografia americana, com 3 personagens que a gente ainda não contemplou. São eles, graficamente falando: DXY, VIX e os yields de 10 anos. O DXY está em 103,700. O VIX já está subindo 13%, quase em 26,5%. Não para de subir. E os yields de 10 anos chegando a 7 pontos base a menos nos pedidos de prêmio. Tamanha demanda pelos títulos mais seguros do mundo. Você, Coutinho? Vamos lá, Léo. DXY na tela, pessoal. Baixista, tranquilão. Pivôzão de baixa, cai, corrige, cai, lateraliza, cai. Bateu no primeiro suporte, já foi para o segundo. Chegou no segundo, faz uma leve lateralização, sem figura de reversão. A priori cai. Se tiver que cravar o DXY a 103,719, objetivo 101,780. No caso do VIX, o VIX, lamentavelmente, segue subindo de forma também bastante forte, cota 2,628. É o que o Léo comentou, na região de 22 a 23 reais, você tem ali uma resistência que geralmente não passa. Na semana passada, recordar é viver, eu falei que ela tinha feito um envelopezinho de alta e que eventualmente subiria. Subiu. Então agora 2,628, objetivo do VIX 2,832. Para terminar, yields de 10 anos, pivôzão de baixa, cai, corrige, cai a 4,23%. Seu objetivo, reteste a 4,14% e 3,99%. 9,15. Gui, o Indifut vai caindo 0,7%. Ele vai acentuando o viés de baixa. Te preocupa ou é só um ajuste frente à alta de sexta-feira?
Me preocupou a alta da sexta, né? Por que subiu tanto na sexta-feira? Acho que hoje é um cenário que coloca uma lucidez frente ao cenário do preço. Não tem preocupação alguma, acho que ficou muito errado. Foi aquela força predominante no período da tarde de uma sexta-feira. Aquilo ali foi muito estranho. Mas o fechamento de 30 pontos base na curva, nos manuais clássicos da análise fundamentalista, que sugerem que nada mais é análise fundamentalista do que pegar os fluxos de caixa futuros trazendo a valor presente. Se você diminui a taxa de desconto pelo fechamento agressivo da curva, você diminui também o destravamento, ou você diminui também a amarra da bolsa, você destrava mais a bolsa. Isso não te convence? Quer dizer, essa queda de 30 pontos base, motivando a alta do Ibov em 1,5%, se eu quiser arredondar para cima, te pareceu exagerada? Uma sexta-feira onde nada aconteceu, sim, né? E aí, de novo, tudo que sobe sem sentido ou sem volume, devolve. Teve volume, mas não teve muito sentido. A gente gosta bastante, né? Quando fechamos aqui os racionais de tentar encontrar um grande objetivo para tal feito. Não consigo encontrar para sexta-feira. Víamos que depois do Pearl, a gente foi um dos poucos que comentamos aqui de manhã, né? Pô, acho que pode ainda reverter, mesmo com esse amargor que nós estamos presenciando. E foi, Brasil descolou do universo na sexta-feira, então hoje as quedas no começo do dia é natural, movimento técnico, mas muito provavelmente chamada de novos compradores. Banco do Brasil está no meu radar, Léo, uma datacom importante para a data de amanhã. Os bancões como um todo, inclusive, pode ser destaques entre hoje e amanhã. Bom gancho para Banco do Brasil. Coutinho já pode ir separando, daqui a pouquinho eu vou passar para ele, mas uma pergunta anterior. Fiquei com a impressão de que, apesar de ter julgado, você, Guilherme Cunha, apesar de você ter julgado que essa alta de sexta-feira, ela foi um pouco boba alegre, pela intensidade com que se deu, ou seja, você olha com ceticismo para essa fotografia de alta na sexta-feira, apesar disso, você continua enxergando, tal qual o JP Morgan, que há uma alocação tática convidativa para o Brasil no curto prazo. Tanto que você deixou essa provocação aqui. Pô, Léo, a realização das bolsas americanas pode encontrar destino em outras praças no mundo, olha nós aqui. A pergunta que eu te faço é, olhando setorialmente para a bolsa, quais áreas dela devem responder melhor nesse recebimento do fluxo, nesse destrave? Duas coisas. Na sexta a gente agiu na compra, ganhou dinheiro. Hoje eu estou procurando compra e é compra que a gente vai procurar. Acho que é só a intensidade que foi muito além do convencional, aí sim, sem muita justificativa. Quando a gente olha para dentro de casa, sexta-feira também foi um prenúncio do que pode obter fortes movimentos. Os micro e varejos e empresas alavancadas que a curva de juros vão beneficiar foram quase todas 2 dígitos, né? Então a gente viu Casas Bahia, Magalu, a gente viu Pets, não, mas também foi lá seus 4%, 5%. Então, as small caps como um todo podem se beneficiar bastante nesse cenário de curva de juros baixista, com um risco extremamente elevado. Não é onde o fluxo vem, gringo compra commodity e banco, por isso até que a gente deu essa cornetada em Banco do Brasil. Também muitas matérias trazendo esse movimento de alta de juros, pressionando um pouco alguns movimentos dos bancões, por isso que o guidance de 2025 não foi nada muito confortável, porém a distribuição de dividendos tende a aumentar. Então, para o investidor, principalmente para o estrangeiro, se mirar a bazuca do dinheiro aqui para o Brasil, é banco e commodity. Ali tem uma alta mais consistente. Para quem é mais especulador, volta-se a gente a comentar novamente de empresas que estão alavancadas, que pode trazer um grande alívio essa curva de juros baixista. Ou seja, empresas cuja estrutura de capital é mais problemática, podem se beneficiar na medida em que o custo do capital vai sendo revisado para baixo. Isso vai pressionar menos as empresas cuja estrutura de capital anda complicado. Você citou alguns exemplos aí de sexta-feira que descomprimiram. Vários dos exemplos cuja descompressão foi de 2 dígitos ilustram exatamente essa tua tese, não é? De uma estrutura de capital mais bagunçada, mais agredida, que vai se descomprimindo com essa revisão baixista na Selic terminal. Gui, vamos pegar carona em alguns dos papéis que você citou para o Coutinho ilustrar graficamente. Só antes, Coutinho, olha a chinelada, hein? Você ouviu, né? O Indifut acentuando o viés de baixa, chegando a praticamente 0,9% de recuo, 125.620 pontos. Aqui temos notícia, não é? Porque, veja, o Gui, isso que é legal, os contribuidores eles vão se espalhando no espectro da opinião. O Gui, por exemplo,
viu com estranhamento, dado o volume baixo, essa alta tão repentina e forte do Ibov na sexta-feira. Ele até respeita que o direcional da bolsa seja para cima, ele acredita nisso, mas não na intensidade que a sexta-feira demonstrou, dada a ausência de volume para amparar essa alta. Então o Gui, apesar de procurar ponto de compra, não está encontrando e está enxergando com respeito essa queda de 0,84%. Já o Beida, que passou mais cedo aqui, entendia que o relatório do JP Morgan poderia ser um trigger importante para que nós continuássemos a ver uma toada de alta na bolsa, associada ao fechamento da curva, que este sim, e aí o Beida acerta nisso, continua. O fechamento da curva está seguindo, amigos. É mínima atrás de mínima. Nós temos 9 pontos base a menos nos pedidos de prêmio em toda a extensão da curva, contratos curtos, médios e longos. Mas a despeito do fechamento da curva, a bolsa não reage, ao contrário, ela vai realizando mais. Agora quase 0,9% de baixa, nós temos 125.570 pontos. É obrigatório que eu te passe para a gente falar do Indifut, Coutinho. Ó, de novo, hein? Agora 0,93% de recuo. Você, Coutinho. Vamos lá, pessoal, recordar é viver, é aquilo que eu falei, né? Quando você olha para o índice, a formação gráfica dele é baixista, né? E descontando-se sexta-feira, que para mim é um outlier, é um ponto fora da curva. Tá? Então, por favor, fiquem atentos. Se você quiser, a gente dá uma visitada rapidinha no intraday e olha só o que a gente tem no intraday. Mercado cai, mercado lateraliza, mercado cai. Então, a priori, no intraday, você já tem um envelopezinho de baixa. O próximo suporte desse cara, a priori, é o 124,620. Nota que eu tenho 1.000 pontos de queda sem nada no meio do caminho para segurar. Então, por favor, fiquem atentos. Dólar lado direito, tá ali com o candle um hamburguinho, tá no 0 a 0. R$ 5,813. Dá um pulo rápido no intraday desse cara. A priori, errático, sem viés direcional. Anotado, Coutinho. Agora sim, Banco do Brasil. O Gui há pouco trouxe o racional dele. Tá de olho no movimento do papel em cima de uma Datacom. O que é que o gráfico diz a respeito de BBAS3? Lembrando o roteiro, não? A gente entrou em 2025 com BBAS3 largado às traças. E aí, BBAS3 começou a reagir de uma tal maneira, vieram os resultados, os números. Depois houve uma realização, você viu aí o topo que ficou para trás, esse pivô, e agora a gente não tem um envelope de baixa confirmado ainda, certo? A gente tem um cai e um lateraliza, mas ainda não confirmou o envelope de baixa. Para a aposta do Gui, que é de alta para o papel, tem jogo possível. Eu acho mais difícil, Leozinho. Olha só, apesar que você está correto, o envelope ele ainda não está confirmado, mas eu já tenho um cai e tenho uma lateralização, só falta o cai. Então, como eu estou no meio do caminho, fiquem atentos, quem tiver, por favor, posicionado em BBAS3. Esta queda vai se confirmar no 27 e 28, o objetivo 26 e 41. E aí, se a coisa melhorar, ok, esse cara tem que subir, tem que passar 2864 para quebrar o meu envelope, para reassumir altista 2963. 9,23. Gui, agora com esse banho gráfico que o Coutinho acabou de dar em BBAS3, quer complementar? Eu acho que daí é um cenário mais longo prazista de uma outra tese, viu, Léo? A gente está olhando muito mais para um cenário onde o dividendo trava preço. Então, no CAI lateraliza, o CAI é uma grande oportunidade para o investidor. Aí, acho que dificilmente estaremos falando para o trader que vai pegar um Banco do Brasil para fazer um movimento de curto espaço de tempo. Então, se vier realmente até o lateraliza CAI, todos os próximos suportes aí projetados são descontos que a gente encara no Banco do Brasil para comprar mais ações, receber mais dividendos, que no contexto ainda nós temos um movimento altista fundamentalista muito grande. Banco do Brasil surfa uma onda muito diferente para o ano de 2025 via agro e também essa perspectiva de queda de juros. Força Banco do Brasil. Temos highlights domésticos para você comentar, Gui. São 3 que eu separei. Vamos ao primeiro. Desaprovação de Lula cresce e chega a 53%, diz pesquisa Atlas Intel. O trabalho de Lula é aprovado por 45,7% dos brasileiros, reprovado por 53%. De acordo com a pesquisa Latam Pulse, do Instituto Atlas Intel, em parceria com a Bloomberg, divulgada ainda na sexta-feira. Cerca de 1,3% dos entrevistados não souberam ou não responderam. Na comparação com o levantamento divulgado em janeiro, a desaprovação de Lula manteve a tendência de alta e subiu 1,6 ponto percentual. A aprovação se manteve estável e ficou em 45,7, com uma variação negativa de apenas 0,2 ponto percentual dentro da margem de erro. O levantamento mostra que a desaprovação está em alta desde outubro do ano passado e superou a aprovação pela primeira vez em novembro do ano passado. Este é o 4º mês seguido em que a avaliação negativa sobe. Aqui o gráfico para a gente acompanhar, ó.
Desde janeiro, você tinha uma maior parte dos brasileiros apoiando ou aprovando e uma menor parte desaprovando. Janeiro de 24, mantida a tendência em abril de 24, diminuída a tendência, mas mantida a manchete de maior aprovação do que desaprovação em julho de 24. Em outubro, começa a haver uma aproximação maior, até que fatalmente em novembro, os que desaprovam superam os que aprovam. E aí vai aumentando essa boca de jacaré, ó. Agora você tem 53% de desaprovação versus 45% de aprovação. Este é um highlight. O segundo highlight é este aqui, ó. Pacote de bondade do governo, MP do crédito consignado para trabalhadores formais, sai no dia 12. Dia 12 é quarta-feira agora. Essa é uma das medidas na balança de riscos que pode se contrapor à desaceleração econômica que está contribuindo para uma Selic terminal mais baixa. Nós temos um PIB surpreendendo para baixo, volume de serviços esperado para esta semana em desaceleração, mesma coisa para vendas no varejo, mesma coisa para produção industrial. Então você tem uma série de evidências que devem sugerir uma atividade brasileira menos encorpada, o que por sua vez contrata uma inflação projetável menos encorpada, o que por sua vez contrata uma Selic mais baixa. Mas tem um outro lado nessa história? Tem. É a perspectiva de mais expansão do gasto ou de acesso ao crédito pretendida pelo governo através do Palácio do Planalto. Nossos contribuidores são unânimes em reconhecer que esta é uma medida muito positiva. O problema é que o timing dela pode não ser exatamente o mais legal, considerando a necessidade de uma desaceleração para a descompressão da inflação. Isto posto, vamos ao texto, ele é curto, o governo edita na quarta-feira desta semana a MP que autoriza o crédito consignado para trabalhadores formais das empresas privadas. A medida integra o pacote de bondades do Palácio do Planalto, visando uma alavancada na aprovação de Lula. Em tese, essa é uma medida com potencial para atingir 42 milhões de trabalhadores com carteira assinada. É gente, hein? Entre essas medidas está, por exemplo, a antecipação em uma semana do pagamento aos aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios pagos pelo INSS. Assim, em vez de receber na semana que vem, o dinheiro está sendo depositado nas contas de 15 milhões de beneficiários desde ontem até hoje. Também desde ontem, o governo liberou o pagamento do saldo retido em contas do FGTS para os trabalhadores demitidos entre 2020 e 28 de fevereiro deste ano, que aderiram ao saque aniversário. Essas e outras medidas acabaram por formar uma espécie de consenso entre economistas que pode ser traduzido assim. Enquanto o BC quer frear a economia, subindo juros, o governo quer pisar no acelerador, inundando o mercado de crédito. Em relação, pelo menos ao crédito consignado, o governo tem uma boa ponderação. O que vai acontecer, ao menos num primeiro momento, é que os trabalhadores que quiserem recorrer a essa linha de crédito serão obrigados a trocarem a dívida velha, e a um custo alto de cerca de 7% ao mês, pela do consignado, que o Ministério da Fazenda estima que possa ficar 50% abaixo, isto é, 3,5% ao mês, 3,4% ao mês. Pelas regras da MP, nos primeiros 4 meses, os bancos só poderão oferecer esse financiamento para quem já tem financiamento pelo CDC. Ou seja, obrigatoriamente vai diminuir o custo do endividamento e há um prazo mais longo para o pagamento. Isso aqui é muito positivo, independente do timing, tá, pessoal? Você desalavanca as famílias. A questão é a bola de neve que isso pode suscitar, mas também o governo tem respondido, tem contra-atacado essa preocupação, dizendo não. Num primeiro momento não é a contratação de novas dívidas que estão no radar, mas a renegociação por um custo menor de dívidas que já haviam sido contratadas. Segundo dados dos próprios bancos, cerca de 90 bilhões de reais estão hoje no CDC dos trabalhadores formais. O governo, inclusive, avalia que os bancos vão disputar esses clientes concorrendo entre si. Bom, esse era o segundo highlight que eu tinha separado. E tem um terceiro, que aqui eu não preciso aprofundar, é só mais um assunto para o Gui ter no radar. Ó. Em entrevista, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, defendeu o uso de recursos públicos para reduzir conta de luz. Isso aqui invariavelmente acende o alerta do mercado para risco fiscal. Alexandre Silveira avalia incluir medida em projeto de reforma do setor elétrico que pode ser apresentado ao Congresso nos próximos 2 meses. Então ainda é uma projeção, é uma intenção, ainda tem mais grau de abstração do que de concretude, mas tem que ficar no radar para a gente ver os moldes em que isto seria proposto lá na frente. É você, meu amigo, puro suco de Brasil.
puro suco do Brasil, um país feito por brasileiros. E se a gente for ser bem honesto, Léo, e fazer uma retrospectiva do Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, atual presidente, no Lula 1 e no Lula 2, e acho que todos os presidentes brasileiros precisam disso, né? Um pouquinho de sorte também. Além de competência, você tem o lance da sorte, que pode te ajudar muito. O que aconteceu no Lula 1 e Lula 2, commodity começou aquela expansão, China jogando minério para cima, então qualquer coisa que era feito trazia-se um cenário positivo. Para quem estava na bolsa, era algo que você não precisava nem mesmo ficar lá trazendo muito grandes estudos, não. Comprou, na segunda, na sexta-feira, você tinha já dados melhores, você já tinha uma porcentagem para colocar no bolso. Na ponta da economia, os juros estavam estabilizados, o financiamento de carro em 60 vezes, a juros baixos, então todo mundo estava feliz. Copa do Mundo, retrospectiva é muito simples. Agora, um pós-pandemia e commodity não ajudando, fica mais difícil você trazer qualquer tipo de popularidade. E não tendo como você fazer a sua gestão como você bem entender, né? Arcabouço, todo mundo colocando na ponta do lápis cada dinheiro, cada movimento que é realizado. Então o Lula de número 3 tem uma impopularidade natural devido a não conseguir fazer exatamente o que ele bem entende e também commodity como um cenário como um todo não auxiliando na perspectiva de novos dinheiros no bolso, o mercado em alta, todo mundo felizão. Então o mercado em baixo, a inflação mais elevada, esse movimento da luz, da energia, tudo isso vai colocando em pauta e todo mundo cansa, né? Por isso dessa grandíssima impopularidade, difícil reverter, e aí o que tem que ficar no radar são as medidas que podem ser colocadas aí a torto e a leio para reverter essa impopularidade, que vai ser a palavra que você fala que mais dá dor de barriga, que não é gostoso de ouvir numa segunda-feira, é fiscal, né? Então o fiscal já bagunçou bastante o nosso movimento do ano passado e pode ser o grande pesadelo no segundo semestre desse ano, que está desenhado alegria. Então, o segundo semestre desse ano para o nosso mercado, queda de juros, um cenário de maior movimento para a economia real, e isso pode mudar a rota caso essa palavra fiscal seja colocado mais vezes dentro do nosso dia a dia. Esse crédito, todo mundo estava também cornetando, mas hoje você traz uma explicação muito óbvia, transparente, do que diz respeito ao prolongamento e redução da dívida. Quando você pega uma consultoria financeira convencional, tu pega um problema de agora, você projeta soluções e o que é possível. Então, esse movimento de redução de juros e prolongamento da dívida parece ser algo não muito inteligente, mas é o primeiro passo de você trazer uma reestruturação e novo dinheiro rodando na economia. Um dos movimentos que também tem que ser colocado em xeque, movimento de têxtil, varejo como um todo, tudo isso tende a ser antecipado pelo mercado, movimentos de alta, trazendo dinheiro novo para o mercado. Dados de inflação nessa semana vão ser computados e se vier acima desses 1,30%, essa notícia da energia tende a sair mais do radar, Léo, e colocar um medo um pouco maior para o movimento da Selic segundo semestre. Mas cuidado, eu acho que é Luiz Inácio Lula da Silva, medidas de Brasília para mudança de impopularidade fiscal, isso pesa mais do que qualquer outra highlight, qualquer outra notícia que a gente pode pautar aqui. Ninguém nesse país tem mais responsabilidade do que eu. Tá aí o comentário de Luiz Inácio Lula da Silva, te ouvindo aqui, Gui. Gui, tem um highlight ainda sobre o Brasil, mas antes eu quero pedir ao Coutinho revisitar o dólar e o índice. O dólar está no 0 a 0, não consegue encontrar um direcional claro, Coutinho. E o índice está caindo quase 1%, quer dizer, ele chegou a renovar um pouquinho de mínima em comparação com a última atualização. Ele bateu 125.450 pontos. Você, Coutinho? Vamos lá, pessoal. No caso do índice, cai como se não houvesse amanhã, aquilo que eu falei. Na minha última entrada, estava, se eu não me engano, pertinho de 1,26. Cota 1,25,480. Então, deixa descer. A priori, de novo, não tenho nenhum suporte predominante, nada que ampare o movimento. Então, como também não tenho figura gráfica, estou indo por um harmônico de baixa. Dólar segue errático, sem viés direcional. O dólar está aqui, ó. Esse aqui é o movimento do dólar do dia de hoje. Como o Léo falou, né, praticamente um candle hamburguinho, abertura igual ao preço do momento, R$5,818. Tá anotado. Gui, pra gente se despedir, separei esse gancho aqui também, ó. Estados Unidos vão avaliar pedido do Brasil para adiar tarifas sobre aço, mas querem sinalização sobre etanol. Conversa entre os dois países foi classificada como produtiva pelo governo brasileiro. Cobrança sobre assuntos comerciais que incomodam os Estados Unidos já era esperada. Em relação ao aço, a mordida pode começar já nesta quarta-feira, dia 12 de março. O Alex entende que seria um impacto limitado, contido. E nos
bastidores seguem as negociações para suavizar essa mordida ou até fazer com que o Brasil dela escapasse. Você pode pegar carona nesse gancho para o seu último destaque e a gente volta a conversar amanhã. Ô, Leozinho, essa matéria explica alguns ditados populares em algumas regiões aqui do nosso país. Olha que highlight maravilhosa. Poderia ser alterado, inclusive, para me ajude a te ajudar, né? Como é que você vai me ajudar se eu não te ajudar e por aí vai. Então, esse cenário é extraordinário, esse tarifaço do Trump também, Trump. A gente tá cornetando o Lula aqui, mas você também fez a boa nessa sua passada de bastão. E no final das contas, se você for fazer a contabilidade, Léo, do taxa aqui e descobre ali, não realmente, tô com o Alex, não deve ter tanta movimentação de precificação, amarelou, né, o Trump, cornetou, gritou, e aí outro ditado também, como é que é? Cão que grita não morde, que larde não Cão que ladra não morde. Isso, obrigado. Por esse caminho aí. Não ficou latindo, não mordeu. Agora tá todo mundo cornetando. Inclusive, o Brasil pode devolver, falando: etanol vai ser tanto e o Trump vai ter que nos engolir. Alazagalo. Hoje eu tô demais, Léo. Vai, cuidado com essa compra de índice aí, turma. Beijo do Cunha. Fui! Valeu, Gui. Amanhã tem mais. Obrigado, 9h36. A partir de agora e até a faixa das 10h05, a gente conta com o nosso CIO, Pedro Albuquerque. Buca tá na área. Buca is in the house. Alô, Buca, bem-vindo, bom dia. Leozinho, cá, todos, bom dia, vamos lá? Bora, vamos girar o baleiro. Que tal começar com Trump e o anúncio relacionado a Bitcoin? Tá, o anúncio foi muito bom, né, mas o mercado está tradando macro, né? A Bolsa Americana está perdendo a média móvel de 200 dias hoje. Eu falei bastante dessa média móvel aqui na programação, achava que o mercado ia bater nela como um primeiro objetivo. E agora tem um segundo objetivo com o S&P a 5.400 pontos, que eu não sei se bate, Léo, porque aí já começa a ficar bem esticada a realização. 5.400 pontos implica no S&P cair cerca de 12% do high, 6.150 pontos. 5.400 pontos implica uma queda do high de 20% da Nasdaq, sem nenhuma crise, sem Covid, sem nada. Eu acho que o mercado para. Tá? O mercado ele está bem sensível, principalmente às declarações do Bessent, o secretário de Tesouro americano, dizendo que é hora do mercado se acostumar com retornos moderados. Agora não é hora de Wall Street, é hora de Main Street, né? E o Trump deu uma entrevista no domingo, tá? Que no meu entendimento reforça essa visão e mostra que o Trump está bem alinhado com a visão do seu secretário do Tesouro. O Trump falou que o mercado caiu relativamente pouco quando foi questionado pela entrevistadora. E o Trump disse que os Estados Unidos tinham que parar de pensar num trimestre e começar a pensar em muitos anos para frente, como a China, que toma medidas e políticas para os próximos 100 anos. Então o recado é muito claro. O Trump falou várias vezes na entrevista em uma fase de transição. Tá, Léo? Eu continuo com a mesma opinião dos Estados Unidos. Acho que a gente está abrindo uma janela generacional de compra nos Estados Unidos. Mas ainda é possível que a Bolsa realize. Tá? As empresas estavam extremamente esticadas, sim, precificando um cenário de baixo ruído ou mais fácil com relação às tarifas. E a gente está num momento de muito ruído, muita incerteza. Até o início de abril, até o início das tarifas recíprocas, se vão entrar, se vai entrar alguma coisa adicional. O Trump próprio ventilou que ia colocar o agro também, produtos agrícolas tarifando. Então tem muita incerteza até lá. Tem um CPI quarta que é bem importante, né? Se ele vier em linha, não vai resolver a situação, porque o mercado está olhando para frente. Qual o impacto da política de imigrantes ilegais dos Estados Unidos com relação à inflação, mercado de trabalho? Qual o impacto também das tarifas com a inflação para frente? Então tem muitas dúvidas no momento e o mercado está se resetando em cima disso. A gente vai ver uma oportunidade de compra muito forte dos Estados Unidos nas próximas semanas. Está tudo acontecendo de uma forma bem acelerada e é normal em queda, tá? As quedas, elas são mais aceleradas. É difícil você ver uma queda lentazinha, todo dia 0,20, 0,30, 0,20, aí sobe um pouquinho. Não é o que costuma acontecer nas quedas do mercado.
Então o mercado agora, ele está sendo resetado todos os dias, com quedas significativas. É difícil ver o S&P caindo 2% todos os dias, como a gente está vendo. E esse reset está acontecendo neste mês de março. Eu acho que esse mês para a minha visão, tá? E a partir desse mês, como o mercado vai na frente, não seria uma surpresa em abril, maio, a gente está diante de notícias negativas e o mercado começar a subir. Então minha visão atualizada é essa. Eu continuo bem otimista com os Estados Unidos. Foi mais difícil o início do que a gente imaginava, foi mais truculento, começou levinho, né? Aí depois o Trump foi colocando o pé na porta e a gente tá nesse momento também com uma surpresa, né? O Trump sempre foi muito sensível ao S&P. Quedas de S&P no primeiro mandato dele, ele sempre, quando o S&P começava a realizar, ele já vinha falar e entrar com uma put ali, mostrar que ele estava preocupado para o mercado voltar a subir. Dessa vez não é o que a gente está vendo. Dessa vez me parece, inclusive, que eles querem, que eles estão tão intencionalmente querendo que o mercado caia. Por quê? Por quê? Resetar, uma boa parte dos americanos investem em ações, mas o público que elegeu o Trump não é o americano que ganha acima de $100 mil por mês, é principalmente o americano mais humilde, é o americano do interior. Então o Trump está jogando para o seu eleitor, ele quer baixar a inflação, que foi o que destruiu a reeleição do Biden / Kamala. Perderam aí, principalmente na inflação. Eles querem baixar a inflação. Eles estão falando insistentemente na taxa de 10 anos. Taxa de 10 anos tem que fechar. Por quê? Por conta da inflação. Baixar juros é o que o governo americano quer fazer. Ao baixar os juros, o americano médio vai conseguir comprar uma casa, vai conseguir comprar um carro, vai conseguir ter mais condições de ter mais bens. Esse é o sonho do americano e é esse o jogo que me parece que o Trump está jogando. É um início de mandato, ele sabe que ele tem que fazer as coisas com muita velocidade. No ano que vem já tem eleições intermediárias do Congresso, então tá tudo acontecendo com muita velocidade. A partir de abril, Léo, eu acho que o grosso das tarifas vão passar. A gente está aqui numa fase de que o Trump está sendo muito truculento, muito rápido com as tarifas para implementar isso, para depois diminuir essa intensidade. Eu não acredito que a gente vai estar no meio do ano com o Trump falando tarifas, tarifas, tarifas. O discurso vai mudar. A negociação está acontecendo agora com a União Europeia, com outros países. A implementação das tarifas estão acontecendo agora para depois se acomodar. Por isso é o que eu acho que a partir de abril a gente vai começar a ver uns raios de sol no meio da tempestade. Essa é a minha expectativa. Às 9h43. Buca, vamos tratar de duas camadas macro, já que é isso que está sendo tradado no momento em que falamos lá nos Estados Unidos e por que não no mundo. O primeiro, estagflação é o terror dos economistas. É inflação persistente com uma atividade mais fraca. Veja só, ainda que o Trump queira trazer essa inflação para baixo, se a atividade der sinais de enfraquecimento, ainda que ele queira que o americano, na média, consiga comprar mais produtos e serviços, esse americano só está empregado. É um limite tênue entre dar uma porrada nessa inflação para baixo e desacelerar mais fortemente a economia. Léo, é difícil saber se os Estados Unidos vão entrar numa recessão. O que a gente está observando que é uma queda construída, né? Outras recessões que a gente observa na história do mercado americano são recessões súbitas e inesperadas. Por exemplo, a grande crise do mercado financeiro, do setor financeiro, que foi o subprime, com as hipotecas imobiliárias lá em 2008 e 2009, um fator exógeno como o Covid, um banco quebrando. A gente teve lá um princípio também que foi rapidamente corrigido pelo Fed. Essa crise é fabricada. O ministro do Tesouro americano está querendo desacelerar a economia. O presidente comprou essa ideia de cortar gastos, né? Diversas vezes falaram que o crescimento da economia americana era irreal, anabolizado muito por conta de gastos excessivos do governo. Então o governo está fabricando essa desaceleração. Isso é um fator positivo. Você não pode... Eu entendo a ansiedade de curto prazo, mas observem a janela de oportunidade que está se abrindo, né? Antes a gente via no ano passado, quando vinha uma realização da Bolsa, muitos analistas, economistas falando que era por conta do déficit elevado, do gasto fiscal. O governo está resolvendo o problema na raiz, né?
o budget que está sendo votado essa semana, se vai votar a tempo ou não, ele tem um spending freeze, ele tem um congelamento de gastos. Não tem um gasto mais sendo adicionado. Isso é relevante, tá? É bem relevante. É um princípio do governo americano, de uma forma muito contundente, resolvendo um problema de um déficit público que está na casa dos 2 trilhões de dólares por ano, tá? O déficit americano foi no ano passado. Então, se baixa os juros, começa a gastar menos dinheiro com a dívida, se congela os gastos e o PIB cresce e aumenta a arrecadação com tarifas, tem o DOGE lá cortando gastos de tudo quanto é lado também, a gente vai começar a ver um déficit menor, espaço para cortar juros. Isso é muito bom para o mercado. Qual a ansiedade agora? A ansiedade é que a inflação veio pior que o esperado, né? Acabou de começar o governo. Não dá para esperar que nenhuma medida tenha efeito na economia pelo menos nos próximos 3 meses. Ou nos próximos 6 meses. Demora para acontecer isso. O mercado está olhando 6 meses para frente. Então, eu acredito aqui que tudo que o governo tem feito é positivo para a economia. Aí teve um agravante, Léo, que a gente pegou essa posição muito bem. A China, né? Antes, as empresas de tecnologia americanas era o excepcionalismo de tecnologia, o excepcionalismo da economia americana. Ninguém acreditava que as empresas de tecnologia americanas pudessem ser desafiadas. E aconteceu na China e está acontecendo toda semana. Agora veio o Manus lá, que é o agente de AI, que bate o GPT, atropela e cospe na cara do GPT, entendeu? A diferença que está acontecendo. Hoje o mercado está entendendo que existem boas empresas de tecnologia fora, na China. A Europa está estimulando a economia, infraestrutura, defesa e o mercado também está comprando. Então está acontecendo uma clara rotação de fluxo. Essa rotação esfarela se tiver recessão nos Estados Unidos. Aí não tem quem segure. Se tiver recessão nos Estados Unidos, o S&P vai cair mais que 5.400 pontos, tá? E eu não acredito que a Europa vá conseguir ficar isolada, tampouco a China. Porque aí as empresas americanas vão ficar com múltiplos iguais às chinesas. Já fechou relativamente bem o spread. Então, a partir desse momento, com a bolsa continuando caindo, se continuar caindo, começa a ficar difícil esse descolamento continuar. Então, por isso que a gente reduziu posições na China. A gente aumentou algumas coisas de Brasil, devagar, tá? Eu tô mais otimista com o Brasil, mas ainda não estamos enfiando o pé com força. A gente vai bem devagar, sentindo a água ali, tocando no Brasil, para ficar com uma posição maior até o meio do ano. Essa é a minha intenção. Por quê? Porque o Brasil ele está terminando um ciclo de alta de taxa de juros, os dados estão vindo mais fracos que o esperado, o Banco Central não vai subir talvez os juros como o mercado imaginava, tanto é que a curva está dando aí. Então a gente pode ver um princípio de queda de taxa de juros do meio para o final do ano no Brasil, o que pode estragar o Brasil. As coisas que eu já falei aqui várias vezes, né? O governo começar a ficar cada vez mais desesperado, começar a vir com loucuras fiscais, isso não está descartado. Como a popularidade é baixa do governo, acho que o Congresso vai começar a bloquear várias dessas medidas. Então estou com um pouco mais de otimismo no Brasil, porém ainda uma exposição baixa que nós temos no Brasil. A gente está trocando um pouco de China, que explodiu, por um pouquinho de Brasil neste momento. 9h49, Pedro Albuquerque com a gente, o CIO do TC. Buca, já que você nos trouxe para o Brasil, vamos fazer aqui o roteiro de sexta-feira. Nós tivemos um PIB, chegamos a repercuti-lo com você, um PIB que demonstrou desaceleração e contratou um fechamento interessantíssimo para a curva de juros. O jogo agora é uma Selic terminal mais baixa. Beleza, aí a gente inaugura essa segunda-feira e o filme continua o mesmo. A curva de juros está fechando mais 11 pontos base. Nunca foi tão gostoso aplicar a curva de juros brasileira, não mais tomá-la. E o Indifut, no entanto, hoje está devolvendo praticamente todo o movimento de sexta-feira. Por quê? Por conta do externo, né? E acho que o Brasil consegue performar melhor que os Estados Unidos, mas tudo tem limite. A partir do momento que esse mercado começa a realizar com mais força, não é uma queda pequena já do S&P. É verdade, a gente tem um mercado subindo há 5 anos, tá? O mercado é muito acostumado com alto, as empresas a múltiplos elevados, mas não é uma queda pequena a que a gente está presenciando. Das empresas Mag 7, Tesla cai 50% do high, Facebook cai cerca de 20%, Google quase 20%, Amazon 20%,
Nvidia cai mais de 30%, não são quedas pequenas nos Estados Unidos. De novo, por uma desaceleração construída intencionalmente pelo governo americano, tá? Então, Léo, é uma questão simples. Se as melhores empresas do mundo começam a ficar mais baratas e mais convidativas, com múltiplos mais baratos, aonde você vai escolher alocar seu dinheiro, entendeu? Então é isso que está acontecendo. Por um momento, China descolou, fantástico, mercados emergentes descolaram, Europa descolou, mas tudo tem um limite. Se os Estados Unidos continuar a cair, é esse o questionamento que todo gestor vai fazer, todo investidor vai fazer. Não está mais tão grande a diferença. Por que eu vou alocar na China? Por que eu vou alocar na própria Europa? Que a Europa está indo para um movimento muito parecido dos Estados Unidos. Aceleração de gastos, né? Infra e defesa. Anabolizar a economia e depois a Europa vai ter que fazer um ajuste, igual os Estados Unidos está fazendo. Então, tudo tem um limite, né? E a Europa tem um agravante. A Europa são lá, tô chutando números, são 15, 20 países dentro da zona do euro, tá? Você tem que convencer 15, 20 países para fazer um ajuste fiscal. É muito mais difícil do que ser eleito um presidente, que foi eleito por conta de uma série de problemas na economia americana, inflação a maior delas, e ele está executando rapidamente um ajuste nos Estados Unidos. Então é mais fácil os Estados Unidos, tem mais qualidade, eu tenho mais conforto de carregar os Estados Unidos. Então, para ser prático para vocês, eu estou falando muito de macro. Se os Estados Unidos continuar se realizando, a bolsa, 5.600, 5.500, 5.400, eu olho muito S&P, a gente vai aumentar a mão nos Estados Unidos principalmente, tá? Esse é o nosso mercado que a gente vai carregar. A gente também troca um pedação de China que a gente estava, a gente começa a colocar nos Estados Unidos nessa realização. E um pedaço de China a gente também com calma vai colocando no Brasil e a partir do meio do ano, se a gente sentir firmeza aí com a questão da eleição de 2026, a gente pode ficar bem grande de Brasil. Buca, qual é o sinal que pode sugerir essa reversão? Porque você já deixou bem claro aqui em relação às bolsas americanas. Léo, as quedas nas bolsas americanas têm limite, mas devem continuar no curto prazo. Quer dizer, as bolsas americanas devem continuar realizando. Qual sinal pode ser um sinal de confiança de reversão? Léo, preço. Não dá pra saber. É assimetria. Não dá pra saber aonde vai parar. Entendeu? O que a história ensina é que sempre quando ocorrem realizações significativas na bolsa americana é compra. Falei aqui na sexta-feira, o americano tem na sua cabeça, a sua cabeça é programada para investir em renda variável, diferente do brasileiro. Então, uma queda com essa, tem 6 trilhões de dólares em renda fixa nos Estados Unidos em Treasury Bills, estacionado, tá? Numa queda como essa, significativa, com o S&P se bater 5.400 pontos, por exemplo, de 12% do high, Nasdaq 20% do high, sem uma grande crise, sem um grande susto, eu acho que deveria parar, mas não significa que vai parar. Significa que a gente tem que aguentar firme, porque vai ser... Se o S&P bater 5.400 pontos, a Tesla vai cair, sei lá, 65% do high. Se o S&P bater 5.400 pontos, a gente vai ver a Amazon caindo 35% do high, a Amazon. A gente vai ver Google caindo 35%, a gente vai ver o Facebook caindo 35%. A gente se questiona, isso é ou não uma oportunidade de compra? Entre outras empresas, tem empresas de InfoSec, a CrowdStrike, que sempre foi uma empresa super cara, a Cloudflare também, são empresas super caras, a gente está vendo essas empresas desinflarem todos os dias, então tem oportunidades em mid-caps também. Eu continuo sendo altamente otimista com o setor de tecnologia, apesar de a China ter feito breakthroughs fantásticos nas últimas semanas, essas empresas de tecnologia são onde a gente quer estar alocado, porque é onde tem as maiores oportunidades, tá? Não é a super quarta, não é o CPI desta quarta-feira, a super quarta vai ser na semana que vem, não é uma produção aqui, uma venda no varejo acolá. O que o Book entende que vai ser o trigger para essa bolsa ou para essas bolsas americanas virarem o ciclo e a mão é uma questão de assimetria e preço. O que me obriga a te perguntar, nunca o gráfico e o fluxo foram tão importantes? Não, eles são. Eu olho bastante gráfico. Não consigo falar que eu não olho. Acho que
Todo mundo tem que olhar gráfico, é importante para dar um escoramento para o investidor, mas não é só gráfico. Você tem que olhar a política, você tem que olhar os balanços, você tem que olhar as perspectivas. A gente está passando por um mês de máxima incerteza. As tarifas, elas devem ser conhecidas no final da obra, 90% da obra das tarifas vão acontecer na primeira semana de abril. O Trump não vai segurar mais que isso, porque se ele segurar, o Fed vai segurar também taxa de juros, até o Fed entender quais são as tarifas e qual é o efeito potencial na economia. Muito provavelmente você vai ver um Fed segurando a mão para reduzir juros. O Fed só vai se desesperar se neste mês começarem a acontecer dados de atividade bem mais fracos do que esperado. Aí vai ter uma put no Fed também. O discurso dos principais Fed members ali que fazem parte da votação, que é na semana que vem, e do Powell, ele pode começar a mudar ao longo desse mês. Mas eu ainda acredito que o Fed vai esperar as tarifas. Saiu as tarifas e a desaceleração tá dada. Eu não acho que vai vir recessão, mas tudo bem, se vier, ok. O Fed tem muita ferramenta para corrigir essa anomalia. É diferente de uma taxa de juros estar 1,5. A taxa de juros está extremamente alta. Tem gordura, né? Gordura demais para reduzir juros, gordura para fazer quantitative easing caso seja necessário. O Fed tem toda a mala de ferramentas disponíveis neste exato momento para socar uma bazuca caso seja necessário. Então eu não apostaria contra os Estados Unidos. Tem que ter calma, não dá para entrar de cabeça, mas aqueles 5.400 eu já acho que é um ponto de dor, inclusive para o Trump começar a mudar um pouco o discurso e mostrar que ele está preocupado com o rumo da bolsa, tá? Então essa é a minha visão. A gente está no mês de máxima incerteza. Tem mais, que dia é hoje? 10? 10 de março. Dia 10 de março. Faltam 20 dias para o início de abril, lá 2 de abril. A gente vai conhecer as tarifas. O mercado conhecendo tudo, o mercado vai ficar mais calmo. Aí é oportunidade na minha visão. Então a oportunidade para se alocar está acontecendo agora nas próximas 2, 3 semanas. Excelente, Buca. 9h57, Buca, fica com a gente. Ainda temos cerca de 8 minutos para trabalhar com o Buca, alguns assuntos, alguns temas. Mas deixa eu pegar a carona na presença do Buca aqui para convidar você a conhecer os consórcios do TC, um dos serviços do seu TC Seguros. Não fique de fora, o QR Code já entrou na tela e a gente vai convocar o Brito agora para reforçar o recado. E invariavelmente quando o Buca está aqui, as pessoas têm ainda mais curiosidade de acompanharem as nossas divulgações. Recebemos um feedback interno muito positivo de gente que já fez as simulações, gente que já fez o cadastro. Se você ainda não deu essa chance para conhecer essa modalidade, vale a pena parar um pouquinho e entender, refletir a respeito. Antes de você ir para termos absolutos, esse produto é bom ou é ruim, lembra que a depender do contexto, ele pode ser mais ou menos adequado para a sua situação. Se liga no recado do Brito, é o TC Consórcios. Fala, investidor. Vem cá. Teu objetivo no mercado financeiro é aumentar patrimônio, certo? Ou em liquidez, ou imobilizado. Quantos imóveis você já adquiriu? Nenhum? Tá no primeiro? Segundo? Terceiro? E daqui a 10 anos? E daqui a 20 anos, na sua aposentadoria? Quantos imóveis? Qual o patrimônio que você quer ter? Com o consórcio, é possível chegar até lá de maneira planejada, pagando zero de juros, dado que é uma taxa de administração pré-fixada com a correção apenas da inflação. Essas e muitas outras estratégias a gente pode trazer para você, inclusive no dia 15 de abril, que estaremos no Olá Investidor, com o Vini Custódio. Se quiser saber mais sobre essa operação, clique no link da descrição ou escaneie o QR Code. Essa edição especial do Olá Investidor vai se dar justamente em função das dúvidas que estão chegando, já algumas foram separadas, e qualquer interrogação que você tenha vai ser esclarecida nessa edição do Olá Investidor, 15 de abril. Até lá, vai mergulhando mais e com o QR Code você faz as simulações. O consórcio já esteve na tua vida como uma das ferramentas? Pois é, Léo, quem tem tempo de se planejar, né, se você tem tempo de se planejar e esperar para comprar um imóvel, para comprar um carro e ser contemplado por um consórcio, é como o Brito falou, você vai ter taxas muito mais vantajosas comparado a um financiamento que você vai fazer numa instituição financeira. Então o consórcio é extremamente vantajoso para quem quer ter um planejamento, para realizar um sonho de comprar um imóvel, trocar o carro.
o consórcio que a gente está trazendo são com taxas extremamente vantajosas, principalmente agora num cenário que a gente está vendo, um cenário de alta taxa de juros. Então, é só entrar no Chiar, pergunta, tira dúvida. Tem pessoas que nem conhecem sobre consórcio, tira a dúvida com a nossa equipe, está prontamente para atender vocês, via WhatsApp, via telefone, e vocês vão entender as vantagens dos consórcios do TC. 10 em ponto. Vamos lá, Buca, ainda temos questões a tratar. O que você achou da deflação ao consumidor e da deflação ao produtor na China? Eu achei, tem um pouco de Ano Novo Chinês, tá? O Ano Novo Chinês foi em fevereiro, no ano passado, foi em janeiro agora esse ano. Então você tem um efeito da sazonalidade do Ano Novo, tá? Mas ela veio acima do esperado. E é um recado claro de que a China precisa de estímulo econômico. Então o governo já veio no NPC, sinalizando um aumento do déficit público, sinalizando a intenção de estimular o consumo, mas ele não veio com nenhuma medida prática ainda. Ele guardou essa carta na mão, e eu acredito que eles estejam guardando, para entender, talvez, como vai ser esse negócio de negociação com os Estados Unidos, como vai ficar as tarifas, como vai ficar no final do mês. Para quem não lembra, tem uma medida, uma ordem executiva do Trump para avaliar se a China cumpriu ou não o acordo comercial que o Trump fechou com a China no primeiro mandato. E o Trump já sabe que a China não cumpriu. Ele mesmo falou na entrevista de domingo, coincidentemente, falou, a China, no meu mandato, ela cumpriu. Eu ligava pro Xi e falava, você precisa comprar o que você acordou comigo. Ele comprou, ele foi um cara legal, mas depois que o governo Biden, eles não cumpriram nada. Entendeu? Porque não tinha ninguém para cobrar. Porque o Biden não foi um bom presidente. Então isso foi o que o Trump falou. Então, os Estados Unidos já sabe que a China não cumpriu. Então vai ser mais uma desculpa para tarifar mais a China? Ou vai ser finalmente o momento que eles sentam na mesa para tentar fechar um acordo comercial que pode acontecer ou pode não acontecer? Então acho que a China está esperando um pouquinho disso, mas não seria uma surpresa também começarem a sair as medidas ao longo das próximas semanas, Léo. 10 horas com 2 minutos. Buca, olhando para a dinâmica dessa semana, o peso que produção industrial, vendas no varejo, volume de serviços e da própria inflação IPCA de amanhã vão ter para a gente pensar a atividade e o grau de descompressão dessa curva é de qual tamanho? Ele é um peso, você está falando dos Estados Unidos, né? Não, Brasil. Brasil? Olha, bastante, você tem peso. O Brasil hoje, os dados de maior atenção que a gente tem que ter são os dados de atividade, né? Com certeza, ver CAGED, ver dados de atividade no geral e a inflação. São mestres, tá? Eu não duvidaria o Copom subir mais 1% juros e falar que pode pausar, vai deixar condicionado ao cenário. Acho um juros de 14,25 bem elevado. Acho que o Banco Central sim tem oportunidade, dado ao cenário mais benigno externo, dado ao dólar menos valorizado, né? O DXY, que o dólar versus a cesta das principais moedas, ele perdeu bastante pressão, né? O euro já está quase em 1,10 por conta dos estímulos da Europa e os Estados Unidos tirando o pé. A curva de juros dos Estados Unidos fechou. Então a gente tem um cenário mais benigno para o BC ser mais cauteloso e menos agressivo com taxa de juros. Então a gente está chegando numa pausa, a gente está chegando próximo numa pausa desse ciclo de alta. E aí, claro, é difícil sustentar a nossa taxa de juros a 14,25. A gente já está vendo desaceleração na economia na ponta, né? As empresas estão começando a reclamar. Então, acho que o passo natural, Léo, em algum momento desse ano, mesmo com eventuais loucuras do governo, mesmo com eventuais loucuras, os juros começar a cair. Aí, a depender das loucuras, os juros caem menos ou mais. E quando chegar em 2026, aí que o mercado vai estar respirando eleição, aí ninguém vai estar olhando mais nada, é 100% eleição, quem está na frente, se é pró-mercado ou não é pró-mercado. As duas últimas. Quem tem vida mais difícil, FONC ou Copom na semana que vem? Eu acho que o FONC ele tá mais confortável em esperar. Então acho que a vida mais difícil é do Copom, porque o Copom vai ter que ancorar a expectativa. O Copom tá num processo de alta de taxa de juros muito forte. Acabou de trocar o presidente do Banco Central, né? Então fica sempre aqueles questionamentos de credibilidade ou não. A mensagem tem que ser bem comunicada, bem explicada, para o mercado ter conforto e entender a situação lá do Galípolo e dos seus diretores. Então acho que a vida é mais difícil. Até porque a vida do Fed, o Fed está dando todos os sinais que ele quer esperar. Ele está pendente
do governo americano, das principais medidas que podem impactar. A tarifa pode impactar a atividade bastante, pode impactar a inflação, é tudo muito incerto ainda. Então, no momento, a reunião, no meu entendimento, mais complexa é sim a do Banco Central Brasileiro. E por fim, você falou que pouco a pouco, mão leve, está reestruturando uma posição na Bolsa Brasileira através do TC Cosmos, que é sempre uma oportunidade de a gente divulgar nas suas participações aqui. Qual o critério setorial que tem norteado a alocação de vocês? Tem meu link do grupo? Aqui na descrição. Então, galera, entrem no link do grupo do TC Cosmos, dentro do TC, gratuito, não custa nada, tá? A gente tá todos os dias lá, eu tô soltando áudios, fazendo análises, fazendo atualizações de posições. Aproveitem e entrem, já são 3 mil pessoas no grupo do TC Cosmos. Entrem, importante, sem paralelo o que a gente tá fazendo. As posições, Léo, eu vejo oportunidade em utilities, setor elétrico, saneamento básico, tá? Aqui tem nomes que são mais fáceis de carregar, como Energisa, Eletrobras, tá? Própria Sabesp tem bastante dificuldade de cair, porque tem uma perspectiva bem positiva com a privatização. Então a gente tem olhado alguns nomes do setor de utilidade pública. A gente aumentou um pouco a posição em Rap Vida, eu acho um papel muito descontado. Eu entendo que tem ruído de curto prazo, tem a questão da ANS, tem a questão da parte de litígios, né, judiciais da Rap Vida, mas é uma empresa que está já, neste exato momento, abaixo de 5 vezes EBITDA. É uma empresa que está abaixo de 10 vezes preço-lucro. Então é uma empresa que não fica nesses múltiplos, nunca ficou, e se tiver uma mini melhora do Brasil, mini melhora de perspectiva eleitoral, esse papel vai dobrar. Então eu gosto de Rap Vida. E a gente tem olhado outras coisas ali, mais high beta de varejo, né? Eu tô falando de empresas mais seguras aqui, que tem alavancagens controladas, que estão gerando caixa, e a gente vai estar olhando algumas coisas de um beta maior aí ao longo dos próximos meses. Grande Buca, vamos fazer melhor, tá? Eu vou pegar o link e vou anexar ali no nosso chat para ficar mais fácil ainda de você entrar no grupo. Já já eu reforço aqui com a audiência. Buca, obrigado, tamo junto. Valeu, galera. Obrigado, um abraço a todos. Valeu, esse é o Buca, direto pra trincheira, o homem não para. E o Coutinho está de volta aqui à nossa bancada, junto do Gabriel Junqueira, pra gente abraçar relatório. A dinâmica do mercado à vista. Olha a Camila chamando, ela destaca relatório, pois não, Cá? O JP Morgan afirmou que há uma crença crescente na desaceleração dos Estados Unidos e os riscos para o país crescem com as políticas extremas minando a confiança. O banco americano acrescentou que os Estados Unidos podem ter um desempenho pior com a rotação do investidor para a China e também Europa. O JP Morgan vê mais potencial de alta em ativos de inteligência artificial e de tecnologia na China, Léo. Olha só, interessante, pensando em rotação global e destino do capital a nível global. Entende o JP Morgan, através deste relatório, que os Estados Unidos estão numa descompressão e que agora o capital tende a fluir mais, isso vem acontecendo, na verdade, né, nas últimas semanas, para a Europa e também para a China, no geral, em inteligência artificial chinesa, no particular. 10 horas com 8 minutos, vamos saudar aqui o Gabriel Junqueira, já na ponta da conexão. Gabriel, meu amigo, bem-vindo, eu te cumprimento. Enquanto a curva de juros fecha 9 pontos base na média em toda a extensão, o dólar avança 0,17%, R$ 5,824, e a gente vê o Indifut caindo 0,82, devolvendo boa parte dos ganhos da sexta-feira, hein, Gabriel? Bem-vindo. Muito bom dia, Léo, bom dia, Coutinho, bom dia, Camila, bom dia, pessoal. Pois é, né? Então vamos fazer uma leitura um pouco do que está acontecendo aqui nessa abertura de mercado, né? Então, bolsa na sexta-feira subiu bastante, né? Então a gente teve uma bolsa ganhando tração com trade político aqui no Brasil e tudo mais. Eu tenho falado muito também, né? Até comentei sexta-feira com o Vini sobre a teoria do Dollar Smile, que é uma teoria muito interessante para quando a gente olha esse movimento que está acontecendo em mercados emergentes, né? Então, os Estados Unidos que ao mesmo tempo que ele não tem mais aquele ímpeto, aquela economia super pulsante, também não está numa recessão, não está numa situação horrível, está num meio termo, né? Uma situação ali de desaceleração, mas que ao mesmo tempo você pode ter aí algum espaço para algumas empresas puderem performar, só que ao mesmo tempo o ganho marginal já não é mais aquele ganho extraordinário que a gente tinha antes. E com isso, olhando um pouco para mercados emergentes. Aqui no Brasil,
o mercado fica muito volátil, né? Porque ao mesmo tempo que nós temos aqui um fluxo melhor, né? A gente viu até o JP Morgan aumentando a indicação de compra para o Brasil, você começa também a ter, né, um governo aqui que com menos popularidade começa a aumentar os seus gastos públicos e fazer uma pressão muito forte na inflação que prejudica, né, os ativos de risco, Léo. Atenção para o panorama das Blue Chips, afinal de contas, boa parte delas já está precificada. Ambev está caindo 0,20, R$ 3,07. B3 cai 1,4% de volta à faixa dos 10,50. Banco do Brasil recua 0,6% a 27,90. Bradesco recua 0,68% a 11,61. Pegamos carona através destes papéis para o setor financeiro como um todo. Itaú recua 0,4% a 32,50. Temos também os papéis de Santander recuando 1% a 25,68. De lá para o Quarteto de Ferro, na semana em que devemos ter novidade a respeito de taxação contra o aço brasileiro, para não chamar de mundial, já que a medida seria generalizada por parte dos Estados Unidos de Donald Trump. CSN vai caindo 1,4% a 8,68. Usiminas cai 0,83% a 5,97. Temos também aqui Gerdau caindo 0,4% a 16,89. E Itaú caindo 0,46% a 32. Itaú. Rivale caindo 0,96% a 54,37. De lá para Eletrobras, mais resiliente, setor de utilities, elétrica que é, Elet 3 no 0 a 0 a 38,95, Elet 6 cai no 0,5 a 42,48. Daí para Embraer, recuo de 0,7 a 73,20. Narramos também que Magalu segue em leilão, é um leilão mais longo para Magalu, vai caindo 3% na variação teórica. Petrobras recua 0,50, já está em campo. E a gente fecha com Suzano e VEG. Suzano cai 0,87% a 54,82%. VEG caindo 1,15% a 47,34%. Portanto, Gabriel, não há entre as Blue Chips nenhum papel no verde. É a fotografia oposta àquela que se viu na sexta-feira, quando não havia entre as Blue Chips nenhum papel no vermelho. Essa mudança de sexta para segunda-feira para o book é muito clara. E fácil de explicar, diz respeito ao externo, ao internacional. E ele também sugere que o mundo está voltando a olhar para as bolsas americanas, no sentido de que o fator preço e a assimetria podem favorecer uma nova montagem de posição estrutural por lá. E o book entende que isso ainda vai levar um tempo maior. Mas a essência que eu queria pensar do raciocínio dele, para te provocar a pensar comigo é: será que a gente não pode estar diante do início daquele retorno de fluxo enorme, daquela draga de fluxo para os Estados Unidos? Olha, Léo, eu particularmente acho que é um movimento um pouco oposto, né? Eu acho que os Estados Unidos eles vão começar a ter menos fluxo de investimento, né? Eu acho que o mercado ele vai começar mesmo a olhar para os mercados emergentes, né? Primeiro que a bolsa nos Estados Unidos, apesar dessa realização, ela segue em patamares esticados. A gente tem uma economia nos Estados Unidos que está ali ainda mostrando sinais de fraqueza e desaceleração. Toda a questão tarifária tem trazido muita incerteza para o mercado lá e, de fato, os ganhos das empresas têm também começado a ser ganhos menores, né? Então, quando a gente vinha falando muito aqui da temporada de resultados, a gente via sempre uma Nvidia, uma empresa de tecnologia, fazendo grandes avanços, né, mostrando resultados cada vez maiores. Os resultados não estão ruins, só que esse já mostra uma desaceleração também. Então, tudo isso somado, o investidor começa a olhar para os Estados Unidos e fala assim: o grande ganho que existia aqui talvez comece a estar em outros mercados. Então ele começa a olhar para mercados emergentes. Eu até fiz um post ali no canal dos contribuidores do TC, do último relatório da Gavekal, falando muito sobre isso, sobre essa mudança que está acontecendo nos Estados Unidos, que essas grandes empresas que se beneficiaram demais da globalização, que se beneficiaram demais dessa questão mais, dessa geopolítica um pouco mais tranquila, estão começando a sofrer um pouco com essa mudança estrutural que a gente está vendo no mundo. Então, um mundo deixando de ser um mundo muito globalizado para ser um mundo um pouco mais ali, com uma divisão entre os grandes países, né? Então, os Estados Unidos fazendo um olhar mais interno, a China olhando mais para ele também. Então, você não tendo essa divisão do mundo como um todo, né? E isso tudo tende a trazer para os mercados emergentes, Léo, um grande fluxo de investimento. 10h14, interessante. Para ser justo e preciso aqui com o racional, a tese do Buca, ele enxerga que no curto prazo as bolsas americanas devem sim continuar na realização.
mas enxerga que estamos muito próximos a um ponto de virada em que essas bolsas devem voltar a atrair um fluxo mais encorpado. Até porque ele se apoia na história ao sustentar que, historicamente, quando as bolsas americanas acumulam grandes perdas, invariavelmente elas são um convite enorme para um fluxo comprador mais forte. O Gabriel já pensa um pouco diferente. Ele enxerga que é mais estrutural essa saída de recurso dos Estados Unidos, não necessariamente circunscrita só ao curto prazo. O Buca já fala, por exemplo, em início de abril, quando o mercado tiver mais clareza para precificar tudo, a partir da data de tarifas recíprocas que o próprio Trump colocou para organizar. Entende o Buca que já a partir de abril a gente pode ter um movimento de retorno lá nos Estados Unidos. O Gabriel é mais cético, comedido, coloca o pé mais atrás e enxerga que os emergentes, no geral, podem ser uma prateleira ainda mais encorpada daqui para frente. Nós vimos esse movimento para os emergentes, a China é a maior ilustração disso. Vamos ver com qual fôlego essa toada segue. Volto contigo em instantes, Gabriel. Deixa eu recolocar o nosso Coutinho aqui na nossa cobertura. Está de volta na bancada. Coutinho, é o seguinte, dólar e índice. Veja só, com todas essas fotografias dos papéis para baixo, nós temos o índice no negativo, o índice à vista, perseguindo o índice futuro. O Ibov futuro está caindo 0,9, o Ibov à vista está caindo 0,7 e a curva de juros caindo 10 pontos base. Daqui a pouco eu tenho que falar disso também com o Gabriel, né? O ciclo econômico, a curva fechando, a Selic mais barata e o destravamento da Bolsa que não está vindo hoje. Por quê, né? Para dar sequência à provocação que eu estabeleci. Graficamente mudou algum jogo? O próprio dólar deu uma acalmada. Ele estava subindo 0,40, agora 0,16. Diga lá, Coutinho. Vamos lá. O índice ele fez um fundo, tá? Então eu consigo fibar aqui para a gente poder ter um movimento. Então olha só, pessoal, intraday, gráfico de 4 minutos. O índice está entre 125.240 e 125.830. Mercado cai, mercado lateraliza, mercado cai. Ou seja, o índice permanece baixista. Cota 125.510, objetivo 125.240. Dólar, gráfico de 4 minutos, o dólar ainda num movimento errático, tá? Ele até deu uma rampadinha aqui entre 9,6 e 9,40, mas ele já volta para o meio do caminho. Quando você tira e coloca isso numa perspectiva onde um pouco mais de longo prazo, ele permanece lateralizado. Difícil, se você quiser, a gente pode pegar e dar uma fibada nesse cara e falar que isso daqui é um pivô de alta e o dólar tá dando uma compra praticamente a mercado. Então fique atento, não é a melhor operação, graficamente ela tá correta, o dólar deveria estar num ponto de inflexão. Quem tiver vendido no dólar, por favor, fique atento. 10h17, boa, Coutinho. Então, Gabriel, é uma semana tão coração pra gente medir a atividade brasileira. E eu tenho certeza que todos os diretores do Copom estão ligadíssimos na TC News e dela não sairão ao longo dos próximos dias. Vendas no varejo, volume de serviços, produção industrial, a própria fotografia cheia do IPCA que a gente vai conhecer amanhã, depois que o bônus de Itaipu se foi, foto geral do mês de fevereiro. Com uma curva que fechou 33 pontos base em média na sexta, e que vai fechando mais 11 pontos base em média. É quase meio ponto percentual a menos em toda a extensão da curva, não é pouca coisa. Para quem gosta de olhar para análise fundamentalista e entender que a taxa de desconto está diminuindo para precificar os papéis da Bolsa, essa é uma semana-chave. E para quem acha que apesar disso ser legítimo, não é só isso que vai destravar a Bolsa, bom, o dia de hoje ilustra, porque a curva continua fechando, mas o Ibov continua no negativo. Cedo ainda, a abertura do mercado americano vai se dar em 12 minutos, começando às 10h30. Vamos ver o que é que vem depois da abertura do mercado americano, mas não deixa de ser um ponto de comentário para você, Gabriel. Não, certamente, Léo. Quando a gente olha, por exemplo, aqui, né, para o nosso 10 anos, né, o DI 1F35, né, ele está fechando 0,69%. Ele é um DI muito interessante para a gente dar uma analisada, porque ele acaba tendo, né, essa figura da duration de 10 anos, o que é importante. O que eu acho, Léo? O primeiro que muito do fechamento dessa curva de juros ele vem de um temor de desaceleração, até mesmo uma recessão no Brasil, né? Então, quando você olha e fala assim, a curva está fechando, mesmo com dados mostrando que a nossa economia já não aguenta mais, né? Então você já tem uma economia que já está começando a desacelerar, que já está sentindo esses juros altos, então é natural que os juros longos, principalmente, comecem a baixar, porque o mercado entende que não há mais como subir, né? Então tudo isso começa a fazer. Agora, se isso vai trazer, de fato, por conta da taxa de desconto menor, um valuation maior nas empresas, também depende um pouco se essas empresas não vão acompanhar essa desaceleração ou se elas vão continuar crescendo o seu resultado. Porque se a empresa tiver resultados crescentes,
como você espera ali num modelo de fluxo de caixa descontado, e resultados com um desconto menor, né, você desconta a uma taxa menor, de fato o valor de equity sobe. Porém, se esse crescimento dos resultados não acontece, ou se a gente tem resultados que vão ficar estagnados ou para baixo, aí o valor de equity pode cair até mesmo com uma taxa de desconto menor, Léo. Muito bem, Gabriel, nós temos 10 horas com 19 minutos. Coutinho, meu parceiro, a gente vai fazer um giro pelos Estados Unidos, até para complementar esse tempero internacional, que foi para onde o Buca nos levou, quando eu cheguei a fazer a pergunta sobre Bolsa Brasileira mais cedo. O Gabriel já tem uma lógica um pouquinho mais doméstica / emergentes. Mas sobre Estados Unidos, que é a lógica que o Buca sugeriu aqui, nós vamos vendo uma realização contínua que nos obriga a narrar que Tesla está caindo 4% no pré-mercado. E aqui tem um ponto importante. O robozinho de Tesla tá com o freio de mão puxado ultimamente. Vou dizer uma coisa pra vocês. Você aí que tá desatento, ficou a semana inteira com o pé pra cima, emendou no carnaval, o carnaval do trader e do investidor, ficou só no barulhinho, não do Profit ou de qualquer outra plataforma que você use pra negociar, mas apenas e tão somente no barulhinho do gelo no copo. Então, acabou. Agora é a vida como ela é. Feliz 2025 para você. E uma atenção para a gente falar de Estados Unidos. A partir de hoje, os horários estão diferentes. Como assim, Léo? Os horários estão diferentes? Sim, não vai se perder aí do seu lado, hein? A partir de hoje, com a retomada do horário de verão lá nos Estados Unidos, muda o jogo e na dinâmica de comunicação e de negociação, nós temos outros parâmetros. Vamos ao primeiro. A Bolsa de Nova York passa a operar das 10h30 da manhã às 5 da tarde. Todos aqui horários de Brasília, tá? 10h30 por Brasília, 5 da tarde por Brasília, abertura e fechamento de mercado nos Estados Unidos. 2. Futuros do petróleo agora se mexem das 10 da manhã às 15h30, às 3h30 da tarde. Você que monitora o cobre, que opera o cobre, agora o horário de negociação passa a ser das 9h10 da manhã às 2 da tarde. Reitero, tudo aqui horário de Brasília. Ouro, das 9h20 da manhã às 2h30 da tarde. E para você acompanhar a mudança, para que a Bolsa Brasileira pudesse acompanhar a mudança do horário de verão lá nos Estados Unidos, o Ibov volta a fechar às 5 da tarde a partir de hoje. Mas a abertura, como você já percebeu, não teve alteração. A abertura foi às 10 da manhã e assim seguimos. Isto posto, Coutinho, enquanto o Ibov renova a mínima, 124.048 pontos. Olha os 124 mil. Segura, peão. Fimoninha, ajuda aí. Segura os 124 mil. Estamos para perder os 124 mil. São 960 pontos a menos. Mas eu prometi um passeio pelos Estados Unidos. Vamos falar de Tesla. É a variação percentual que está mais chamando a atenção. Nós temos 4% de baixa. O fechamento na sexta foi de $262. Tenho a impressão de que uma queda de 4% vai nos colocar próximo a $250. Pois não, Coutinho? Vamos lá, Léo. Tesla tá no gráfico. Sentado em cima de um suporte a 257. Fecha a 262, pré-mercado 252. 252 é levemente acima da sua mínima anterior. Então, assim, baixista, não precisa nem falar, né? Mega pivô de baixa desenhado aí na tela. Então cai, lateraliza, cai, corrige, cai, lateraliza, cai, tudo para baixo. Então, sem grandes novidades. O que significa o rompimento de hoje? Significa o afastamento de 262, o afastamento desse suporte. O objetivo de Tesla, já falei, é $186. Então, assim, quem está comprado, por favor, tem que rever essa posição. E aí, de novo, como é a perda do segundo nível de FIBO para o terceiro, fica mais fácil. Então, quanto mais longe eu tiver de 262, e aí abrindo a 252 já são $10, ou seja, mais vai ficando difícil que esse movimento se contenha. Então, Tesla baixista, objetivo 18616. Anotado. Vamos lá, meu caro Gabriel Junqueira. Você não separou notícias específicas para hoje, mas você sabe que a temporada de balanço será retomada nesta semana com resultados relevantes de empresas da B3 vindo à tona. Por exemplo, separei aqui para todo mundo estar na mesma página. CSN Mineração divulgam seus números na quarta-feira. Eletrobras, Prio e LWSA, atenção, cotista de Eletrobras, Prio e LWSA, carotinho, quinta-feira. Varejistas, tem Casas Bahia na quarta-feira, Gabriel. Natura na quinta-feira. E hoje, logo após o fechamento,
Cosan, Direcional e Redditor. Amanhã tem Asas, na quarta-feira também Cogna, Dexco, SLC Agrícola, essa aí nem precisa dizer que eu sei que está no seu radar, e Tenda, Gabriel. Além de Ezetec e Vitia Fertilizantes saindo na quinta-feira. Não lembro de ter comentado com você sobre Vitia Fertilizantes, mas está no campo das agrícolas, certamente no seu radar. Os números trimestrais da Even fecham a semana na sexta-feira após o fechamento. Então este é o panorama. O que é que mais vai chamar a sua atenção? Bom, Léo, falando um pouco desses resultados, eu acho que Eletrobras é o resultado que a gente tem que ficar atento, porque primeiro por ser uma blue chip, uma das maiores empresas da Bolsa, é uma empresa que passou agora, né, por um movimento de acordo com o governo, né, então ele fez o acordo com o governo, isso tira uma espada enorme, então vai ser uma expectativa ali do management falar um pouco sobre o futuro da empresa, falar um pouco sobre isso, então vai ser legal. Acho que a Eletrobras tem sido uma das grandes teses do ano de 2025 e o pessoal tem que ficar muito atento. Até mesmo o Buca, né, ele falou que quando ele olha para o Brasil, ele vê alguns setores de utilities. Acho que a Eletrobras, dentro das utilities, talvez seja uma empresa muito interessante para que a gente fique atento a isso, Léo. Você perguntou de Vitia, né? Vitia é uma empresa muito legal, é uma empresa de fertilizantes biológicos e defensivos, né? Então, o que é o biológico, né? O biológico são fungos, bactérias que fazem toda a parte de defesa das plantas de uma forma bastante sustentável, que você cria ali, você faz um ecossistema que faça toda a defesa dessa planta contra nematóides, até mesmo usando fertilizantes mais sustentáveis, né? Então é uma empresa muito interessante, com uma pegada de ESG muito forte, porém que veio de resultados muito ruins, como o setor do agronegócio como um todo, né? Então ela sofreu muito nesses últimos resultados e agora tem começado a mostrar um pouquinho de melhora. Eu acho que o resultado de SLC vai ser legal da gente olhar, principalmente para entender algum avanço na colheita, como é que está sendo a produtividade. Eu até fiz um post agora na plataforma do TC falando sobre o avanço da colheita no Mato Grosso e o início do plantio da segunda safra. A previsão de chuvas não está muito boa para essa segunda safra, a gente pode ter um movimento muito forte no milho, até o Coutinho, se você puder dar uma olhada no milho CCM, né, acho que é o K25 que a gente está olhando agora, né? O K25 é muito interessante para a gente ver o movimento deles, que eu acho que é um ativo que está numa tendência legal. E também um pouco de SLC, Léo, que além do resultado, ela fez uma aquisição, né? Ela adquiriu a operação de uma empresa agrícola por 135 milhões de dólares, colocando aí quase 63 mil hectares de área para ela produzir, né? Então, muito interessante, ela colocou uma área adicional de quase 13% e a empresa tem mostrado que ela está crescendo no modelo asset light, que ela é um grande operador de terras e uma virada mínima que for no movimento das commodities agrícolas pode fazer com que a SLC sofra um re-rating muito forte, Léo. 10 horas com 27 minutos, o Gabriel basicamente deixou aqui uma bateria de gráficos para você aprofundar. Vamos começar com a Eletrobras, Elet3, vai lá, Coutinho. Bora, lindo. Elet3 na tela, double click e dá um zoomzão nesse cara. Eletrobras vai bem, obrigado, tendência de alta, bonitona, sobe, lateraliza, sobe, lateraliza, sobe, lateraliza, sobe e vai tudo bem. Quem tá comprado, tá bem comprado. Melhoras acima de 38,95, 38,95 subiu. O objetivo desse cara tá longo, R$ 42,41. Compras a critério, deixa se distanciar um pouquinho dessa região dos 39 e aí vai bem empurrando. Stop, vol 0,63, stop loss na casa de 0,80, 0,90. De Elet3, a gente vai para SLC Agrícola, outro dos papéis no radar do Gabriel. Double clique nesse cara e dá um zoomzão. Esse cara tem uma formação também convidativa. Sobe, corrige, sobe. Deixa subir. Cota 1,943, está restrita na segunda expansão de Fibonacci. O objetivo final desse cara, R$ 20,10. Quem está comprado, está bem comprado. Diferente do anterior, esse aqui eu não indico compra, porque já está no final do movimento e o seu upside é curto. Além do mais, antes de chegar em R$ 20,10, esse cara tem um pit stop a 1,967. Como ele cota 1,943, eu acho bobagem comprar. Simplesmente estopa, empurra, 55 de vol, 70, 80 de stop loss. Agora a gente interrompe a tabela sobre o mercado à vista no Brasil e vai com tudo para a tabela sobre o mercado à vista
nos Estados Unidos. Senhoras e senhores, não se confundam aí do outro lado. O mercado americano passa a retomar o horário de verão. O verão vem aí nos Estados Unidos lá para o meio do ano, é sempre o inverso aqui no Brasil. Horário especial de negociação, nova dinâmica, e a abertura do mercado à vista passa a ser às 10h30, ou volta a ser às 10h30. Na tela para vocês, aquele tempero para a gente aquecer os motores, não? O DXY vai nos empurrando para a abertura no 103,730, é um leve recuo de 0,16, o dólar um pouquinho mais fraco a nível global. O VIX disparando 13%, 26,41 pontos. Leozinho, pô, pega leve, acabei de abrir o home broker, tô voltando do carnaval aí. Foi pesada semana passada. Por que esse VIX está disparando 13%? Olha, entre outros fatores, por uma entrevista em que Donald Trump diz à Fox News que não descarta uma recessão em função das tarifas que estão sendo endossadas. Por isso, o nosso GC, de forma precisa, registra aversão. Bolsas caem com temor de recessão nos Estados Unidos. O próprio presidente americano não descartou a possibilidade. Quem somos nós para descartarmos? Os yields de 2 anos em 3,93%, é uma queda de 6 pontos base e meio nos pedidos de prêmio. E os yields de 10 anos estão tradando a 4,24%, 6 pontos base a menos. Amigos, direto e reto para as 7 magníficas, que mostram Tesla confirmando queda, hein? 3,75% de baixa, $252 o papel. Amazon, 2,3% de recuo, $194. Meta, $606, queda de 3,14%. E vai acelerando o Tesla, hein? 4,20% de recuo. Google cai quase 4%. Nvidia cai 2,3%. Apple cai 2%. Microsoft, 2,25%. E aí a gente fecha a dinâmica olhando para os futuros americanos, que agora mostram Dow Jones caindo 1,12%, S&P 1,14%, Nasdaq 1,66%, Russell 2000 0,86%, confirmando a dinâmica aqui, ó. Dow Jones abre em queda de 0,8%, S&P queda de 1,31%. Imediatamente para o S&P, Coutinho, vai ser nossa prioridade. S&P perdeu a média de 200 no parcial? Vamos lá, Léo. Apoiada em cima dela, 5,600. Nota que a abertura, deixa eu dar um zoomzão pra você aqui, ó. Ela tá bem em cima, tá? Então, apesar da baixa, 1,37%, eu ainda tô ali na iminência, né? Quando você fala de perda de elementos gráficos, suporte, resistências médias, etc., o ideal é que você dê um certo espaço para você evitar um eventual rebate, né? Ou seja, ela vai lá, perde e volta, né? Então, a priori, a gente tem ainda manutenção por falta de você tem 2 envelopes de baixa, ou seja, o S&P segue pesadão para baixo, mas ainda eu acho pouco para a gente pegar e traçar, tanto na questão da perda da média, quanto na perda desse suporte, que é extremamente relevante. O suporte é 5,669, eu tô a 5,684, praticamente a mesma coisa. 10h32, a gente parte depois do S&P para Nasdaq. Nasdaq também na toada de baixa, com recuo superior à faixa de 1,5%, sendo arrastada por Tesla, mas também por Amazon, a própria Nvidia. E aí, graficamente, Coutinho? Você olha, por exemplo, o Nasdaq tá diferente, né? Porque Nasdaq, ela já abre abaixo daquele nosso suporte. Então, assim, de novo, eu tô mais longe, ele cota agora 17.795, meu suporte 18.080. Então, isso faz mais sentido. Eu tenho aqui um pequeno envelopezinho de baixa também. Então, assim como o S&P 500 pesadão para baixo, tendência de baixa, mas a diferença é que Nasdaq abre mais deslocada, ou seja, mais difícil de pegar, ou menos provável de pegar, rebater e voltar para os 18. De qualquer forma, também a análise um pouco mais macro, ela é a mesma. Teria que deixar esses caras escorrerem um pouco para efetivamente a gente decretar aqueles valores que a gente falou no início do programa. Vamos direto então para o DXY, para o VIX e para os yields de 10, e a abertura americana terá sido feita para a gente cruzar com a dinâmica brasileira e ver o que essa abertura contratou da nossa porta para dentro. Eu já adianto que o Ibov aqui tá renovando mínima. E perdemos. Fiboninha, você não ajudou o tio, hein? Eu falei, segura os 124 mil pontos. Você deixou passar. 123.907 pontos, recuo de 0,9%. Tio, pois não. tô irritada. Eu espero não ter nada a ver com isso. Por quê?
Cadê o meu mingau? Fala com teu pai. Eu lá vou cuidar do mingau. Que isso? Eu tô aqui na raça, assim, segurando o programa aqui, Coutinho. Eu tenho que cuidar do mingau agora, Coutinho? Uai, você chamou a atenção dela, você, por favor, né? Tá vendo? Enquanto ela se acalma, a gente fala do DXY, do VIX e dos yields de 10 anos. Vai se acostumando, viu, cara? Não é fácil não, cara. DXY, VIX e yields de 10. O DXY tá em 103,760. É uma queda de 0,14%, Coutinho. 103,760 é exatamente o nível de suporte, então a priori baixista não muda nada, ainda que tenha feito ali um candle de desaceleração, deu uma leve desacelerada, mas enfim, não tem figura de reversão. Vou manter baixista, objetivo do DXY a priori, enquanto não mudar nada, 101,78. Quando eu vou para o VIX, esse aí de novo, sobe como se não houvesse amanhã, abandona a região de 22 e 23, cota 26,52, seu objetivo 28,32. Para terminar, yield de 10 anos, baixista, pivôzão de baixa, faz uma leve desaceleração, cota 4,24%, seu objetivo é reteste, 4,14%. 10 horas com 35 minutos. Fechamos depois do DXY com VIX e yields de 10. Para reforçar. Vamos pra onde? VIX. VIX, perdão. 26 e 36. Ah, perdão. 2636, a autista, rompeu 22,23. Seu objetivo, 28,32. Beleza, Moreno, sem problema. Não, eu achei que foi a Fiboninha. Não tem problema, não. Eu acho que isso dá compliance, inclusive. Eu acho que dá compliance. Sai daí, garotinha. E os yields de 10? Yields de 10. Bom, eu falei dos yields de 10. Pra reforçar, porque foi a pergunta do Flávio. Porque senão ele vai me bulimar. Ele vai me bulimar. Porque o que o Flávio tá dizendo é assim, tem uma toada de baixa, ele pergunta qual que é o suporte principal. Ele não falou da toada de baixa, mas eu querendo entender a pergunta dele, como vem caindo os yields de 10, qual o suporte mais relevante para ele ver ou reversão ou, em caso de furo e confirmação, se há uma sequência da baixa. Suporte mais relevante 4,14, 4,147. É o primeiro que eu tenho na minha frente, por isso que eu tô chamando ele de relevante. Mas, de novo, eu já tenho uma figura de reversão baixista. Então, a priori é 4,24, retesta o 4,14, que é esse suporte que a gente te passou. O objetivo dos yields de 10, 3,99. Pronto, Coutinho, tá anotado. Atenção, Gabriel, vou contigo em instantes. Antes, tem o Guto Cerávolo, que estava aguardando aqui essa abertura do mercado americano para trazer a oportunidade dele. Vamos lá, são assimetrias protegidas com opções. É você, Guto, bem-vindo e bom dia. Bom dia a todos. Vamos lá. Vamos falar aqui de Vale. Vale rompeu aqui uma resistência. Olha só, andou bem, voltou a testar a resistência e agora, né, retomando, sendo que sexta-feira fez um movimento de força realmente incrível, 5,42, tá? Para tentar buscar essa simetria ali, o objetivo 58, 59 reais, né? Que é o que eu acredito, já montando pivô e andando, vamos montar a seguição estruturada, né? Ela tem o nome de collar, a gente vai comprar a ação, tá? A gente vai comprar o seguro. Por quê, Léo? Se não cai, né? Vai ao contrário do que você está achando, você pode acionar o seu seguro, você pode acionar o seu direito de venda, que é uma put. Eu estou falando para você da 570, tá? Strike 52, praticamente um the money, para vencimento para o dia 17/4. E a gente vai vender uma call para o mesmo vencimento, tá? Estou falando da Vale D 610, de strike 58,42, tá? Você monta, né, esse combo. Compra ação, compra put, venda de call, preço 55,10. Sua perda marcado, né? Tá aqui a tabela dinâmica rodando, né, de acordo com o preço. Se você pagar 55,10 e perder a região dos 54,42, sua perda máxima, tá, é de 1,29, tá? Agora tá dando 55,13. Porém, se ficar, né, acima do strike que você vendeu da sua call, você vai ser obrigado a vender, né, a 58,42 e vai sair com lucro de 5,97. Relação risco-retorno 4,7, ou seja, para cada, né, 1,28 você vai perder, você vai ganhar 5,96, ou seja, mais que 1 para 4. Excelente risco-retorno, excelente assimetria.
Bom, é faca na caveira e dinheiro na carteira. Vamos ao pensamento do dia. Xiii. Mercado é sempre soberano e te faz pensar que é uma ameba. Aí pergunto, esse sentimento é verdadeiro? Se a resposta for sim, você realmente é uma ameba. Ô, Guto, peraí. Segunda-feira, depois da semana do carnaval, você já chega com o pé na porta assim. Fala de outro jeito isso aí, assim não dá. Vamos lá. O homem é a soma dos seus pensamentos. Aquilo que pensa, ele se torna. Olha, eu queria mostrar a cara do Coutinho quando o Guto tá no pensamento do dia. Guto Cerávulo, a partir de essa semana com esse horário aqui um pouquinho mais próximo do mercado dos Estados Unidos e sempre com o seu pensamento do dia. Obrigado ao Guto. E vocês entendem o conceito com o qual o Guto trabalha aqui, né? Ele identifica uma simetria, em geral, com região gráfica favorável e protege, faz um hedge, um seguro em cima desta montagem de posição através de opções. Um jeito de a gente todo dia sugerir o uso desse instrumento das opções para favorecer mais a alocação de capital de quem nos acompanha. 2.200 pessoas querem saber do Gabriel, às 10h40, a dinâmica que a gente está vendo no mercado à vista. Gabriel, a curva de juros pouca mudança trouxe. Nós temos 11 pontos base, 10 pontos base a menos. O dólar está num 0 a 0 constrangedor, pedindo trigger para ir para um lado ou para o outro. O Ibov está caindo 0,7%, 124.211 pontos. Quando a gente vai para as blue chips, continua o quadro, Gabriel. Não tem nenhuma delas no terreno positivo. A exceção é a Eletrobras, que está num 0 a 0. Alguma novidade por aí? Você avaliando, monitorando os movimentos da Bolsa? Olha, Léo, tô olhando aqui e, de novo, a gente está num cenário aqui de índice para baixo, dólar para baixo. O dólar tá, né, meio mais ou menos, mas mais ou menos, mais para menos. E curva de juros fechando, né? Esse cenário é aquele que a gente brinca de quem está mentindo, né? Na sexta, não foi sexta ou foi quinta-feira que a gente estava falando e depois o índice mostrou que o mentiroso era ele. De novo, eu continuo achando que o mentiroso aqui é o índice futuro. Acho que essa bolsa ela tende a andar mais. A curva de juros ela já vem num movimento de fechamento há alguns dias, a gente tem que observar isso, até mesmo para os títulos ali indexados à inflação das NTNBs, é um potencial de ganho muito interessante que a gente está vendo aqui nesse mercado e que pode contrabalancear um pouco o investimento em bolsa, né? Porque se você pega às vezes um dia que o índice não está performando tão bem, mas você tem ali a curva de juros fechando, essa performance do pós-fixado aqui vai te contrabalancear um pouco o que está acontecendo ali, e nesse patamar de taxa o downside é muito baixo, né? Eu acho que esse índice aqui está um pouco mentiroso, Léo, ele deve virar assim, não sei se hoje, mas pelo menos amanhã e manter uma tendência um pouco mais de alta. Então entende o Gabriel que a gente está diante de uma realização da Bolsa pontual hoje, porque, no geral, a gente ainda vai ter os ativos brasileiros destravando. E esse destrave dos ativos brasileiros, na sua opinião, Gabriel, e aí o Coutinho vai com Petrobras e com Vale, esse destrave, ele tem a ver apenas com o fechamento da curva, né? Porque, de novo, por exemplo, do ponto de vista fiscal, que é o grande problema quando você conversa com os agentes de mercado, não tem solução nenhuma colocada na mesa, assim, nenhuma grande novidade. Mas o trade é fechamento da curva de juros, destravamento dos ativos financeiros negociados na Bolsa. É isso que te faz sugerir para o público que a gente deve continuar vendo essa Bolsa buscar um terreno mais verde. Olha, Léo, na verdade, assim, eu acho que a curva de juros ela é sim um indicador muito forte, como a gente já comentou aqui algumas vezes, mas eu continuo vendo, primeiro, o Brasil está muito barato, as ações no Brasil estão muito baratas, a gente pode ver aí, cita por nome, todas as ações que vão ali caindo e que vão performando muito bem. A gente estava falando, a SLC é uma empresa que está muito barata, as próprias varejistas também com muito short, acho que o mercado aqui está completamente largado. Então, assim, qualquer movimento tático, até mesmo esse do JP Morgan, ele pode destravar uma alta muito forte. E o mercado antecipa, né? Então, tudo isso que a gente está vivendo, dessa piora macroeconômica no Brasil, já foi refletida no índice na performance de 2024. A bolsa caiu mais de 10% em 2024, pessoal. Não é brincadeira, não. O índice caiu em 2024 num ano que a inflação estava sob controle, os juros não foi tão alto, começou tudo isso. Então, não vejo que seja a piora que a gente vive hoje
refletida nesses preços. Muito pelo contrário, os preços vão refletir o que a gente vai ver daqui um ano e meio. E aí já começa a fazer uma precificação de possível mudança de governo e tudo mais. Tanto é que virou um trade, né? Você pegar os dias que vão sair as pesquisas eleitorais e começar a precificar a partir desses dias, porque toda vez que sai uma que o presidente está perdendo, a bolsa sobe. Aconteceu na sexta-feira e tem acontecido direto. 10h44. Leilão. Virou tradição do Leozinho, né? Falando de eleição de 26, coloca o Gustavo Lima aí, o homem corre por fora. São 10h44. Gabriel, é o seguinte, ó. A gente vai fazer um giro rápido, por quê? A Camila tá chamando leilão. Esse leilão, ela me adiantou, tem a ver com Gafisa e tem um gancho noticioso, ela vai nos contar qual é. Daí o Coutinho fala de Vale, Petrobras e de Gafisa também, né? E como Gafisa é um dos papéis que o Gabriel mais acompanha, porque o setor de construção civil tá sempre no radar dele, ele certamente pode ter algo a complementar. E aí tem também um urgente no painel Mover Pro. Por ser urgente, é com ele que eu tenho que inaugurar e aí eu já passo para Camila. Vamos à informação. De acordo com fontes, Estados Unidos avaliam como aliviar sanções à energia russa de maneira rápida, caso guerra entre russos e ucranianos acabe. Então, os Estados Unidos estão avaliando como aliviar sanções à energia russa de forma rápida, tão logo a guerra acabe. Bom, deixa eu mostrar para vocês primeiro o urgente no painel Mover Pro e depois a matéria que decorre desse urgente, ou com base na qual esse urgente foi montado. Então, ó, o urgente é este aqui. Fontes, ó, Estados Unidos avaliam como aliviar sanções à energia russa rápido se guerra acabar. E a matéria na qual o urgente se inspirou é essa, ó, exclusivo. É da Reuters a matéria, ó. O resumo tá aqui, ó. Casa Branca pede ao Tesouro que explore opções para aliviar rapidamente as sanções energéticas. Estados Unidos só aliviarão sanções se Rússia e Ucrânia chegarem ao acordo de paz. Trump ameaça mais sanções se a Rússia não conseguir chegar a um acordo de paz rapidamente. Pedido surge enquanto Trump se prepara para negociações com Putin para acabar com a guerra na Ucrânia. Então, em tese, o trade-off é: Putin, vai ter acordo de paz? Você vai resolver a parada? Vamos achar um denominador comum? Eu tiro as sanções contra a sua energia. Não vai ter acordo de paz? Então não só mantenho as sanções, como eu acrescento algumas restrições a mais. Seguimos monitorando. O fato é que no preço do petróleo, isso não despertou uma grande reação, tá, pessoal? Nós seguimos vendo o Brent estável a $70 com 40 centavos e o WTI com $67 e 13 centavos. Paga esta informação, vamos com outra. Camila Nascimento destaca leilão, é de Gafisa, certo, Cá? Isso mesmo, o Gafisa foi para leilão na estabilidade, cotando R$ 1,19. A CVM suspendeu por 15 dias os procedimentos para a Assembleia no dia 11 de março e a Gafisa recorre da decisão da CVM exatamente de suspender essa Assembleia, Léo. Obrigado, Cá. Vamos para o gráfico de Gafisa e nós temos o Gabriel. Aliás, antes do gráfico, o Gabriel fala para a gente de GFSA3. Já é o seu destaque final, Gabriel, pois não? Bom, Léo, Gafisa é uma tese aí que eu olho muito com ressalva, assim, né? Uma empresa que vem passando por alguns problemas de governança corporativa num setor que tem muita dificuldade de performar. Então, assim, eu olho com muita ressalva nessa empresa aqui. Ela tem um histórico complicado, não é uma empresa que eu gostaria de estar investido no momento, apesar aí de ganhos aí que você pode ver, olha, um candle mais forte, outro mais fraco e tudo mais. Quando eu olho para o setor de construção civil, Léo, e até foi um post aqui que eu fiz ali no grupo da Santa Fé, eu olho muito para Direcional, eu olho muito para Moura do B, Cury e Plano, que são as empresas que estão entregando resultado. São as empresas expostas ao setor de baixa renda que estão ali entregando resultado. E a Moura do B, que apesar de não ser especificamente baixa renda, ela tem um mercado muito interessante no Nordeste, fez toda a sua reestruturação e está entregando muito nos seus resultados. Então, assim, hoje você tem dentro desse setor boas empresas que entregam um ROI muito competitivo, um crescimento. Não precisa ficar olhando para essas teses um pouco mais confusas aí, que pode dar uma machucada legal no investidor, Léo. Obrigado, Gabriel. Aquele abraço. Até amanhã.
Eu que agradeço, pessoal. Não se esqueçam de entrar no grupo da Santa Fé Investimentos na plataforma do TC. A gente está fazendo posts diariamente. Não tem sábado, não tem domingo, tem todo dia post lá. Segunda, terça, feriado, carnaval. Então, tudo gratuito para vocês acompanharem o mercado junto com a gente, comigo, com o Ricardo, com o Bernardo e com o Serjão 200K. Quem gosta do Serjão, aliás, ele tá adorando poder colocar todos os racionais dele no grupo, viu? Então, por favor, entrem lá, façam aí com a gente, acompanhem via a plataforma do TC, que tá bem legal. Aí, Gabriel, gostou da trilha? Ó, a trilha sertaneja aqui, ó, pra gente falar de commodity agrícola. É quase o Globo Rural, tá vendo? Não? É isso aí. O sorriso mostra que o Gabriel aprovou, tá bom? Amanhã a gente fala com o Gabriel Junqueira mais uma vez. Grande Gabriel, abraço nele e nos seus. Olha só, Coutinho, tem Gafisa, tem Vale e tem Petrobras. Vai. Arremata aí porque o Alex Martins já está de volta, pois não? Vamos lá, Gafisa. Lateralizada, baixista, envelope de baixa, graficamente ruim, né? Ou seja, o papel só cai. Papel em contrafundo a R$1,10 e lateraliza desde outubro, novembro do ano passado. 1, 2, 3, 4, 5, vai para o 6º mês lateralizado. Definitivamente um papel para você não estar posicionado. Papazinho, Oi, meu amor. envelope de baixa? Envelope de baixa em Gafisa, perfeito. Olha, não é uma coisa Olha. sensacional Olha, essa essa é minha nova, filha? É sensacional. Linda, maravilhosa, te amo. Petrobras, outro envelope de baixa, mercado cai, lateraliza, cai. Petrobras vai perdendo 3,439. Próximo objetivo de Petro, 3,338. Se azeda, 3,175. Atento quem tá em Petro. Para encerrar a participação, Vale 3. Vale Cita, canal de alta. Formação gráfica não é das melhores, tá? Ou seja, eu tenho alguns pivôs de alta, o último pivô de alta é esse daqui. Um certo conforto para o investidor e investidora que tiver comprado, mas, de novo, nada a se celebrar. Vale fica boa acima de R$ 56,37. Aí sim, já sai de toda essa zona inferior, objetivo R$ 60,96. Você falou de Gafisa, Falei de Petro falou de Petro e falei de e Vale. falou de Vale. Então a missão tá cumprida. Acho que sim, o senhor quer algo mais? Não, que isso, já superou que é isso. todas as expectativas. E eu gostei da tabelinha, só com a Fiboninha. Imagina, Vocês envelope estão cada vez de melhor. baixa. Você vai ver. Impressionante. Você vai ver minha filha, gênio de IA. Me Quero aguarda. lasanha. Você quer lasanha, meu amor? Só Vou dar olha a lasanha pra Fiboninha. você. Mingau, lasanha. Coutinho, tamo junto. Amanhã a gente volta a falar. Tchau, lindo. Obrigado. Bom dia. Tchau, Cami. Tchau, pessoal. Um abraço pra vocês.